Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo, porque eu sei que tem homem aí, ao novo episódio do Pink Powercast. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que eu tô sendo muito corajosa, na verdade, para entrevistar ela, porque ela é uma super podcaster, mas como uma mulher valente, eu vou adiante e eu vou fazer as perguntas que vocês sempre quiseram fazer. Eu vou ter a coragem de fazer, eu vou fazer por você que eu sou sua amiga. Vamos lá, tá começando mais um Pink Powercast. Vamos lá, tá começando mais um Pink Powercast. Hoje eu tenho a honra, a alegria e o desafio também de me colocar aqui na posição inversa, em vez de ser entrevistada, de entrevistar a podcaster. E eu quero apresentar para vocês Jessie! Muito feliz de estar aqui na Pink Powercast. Muito prazer. Quem não me conhece, sou a Jessie. Ontem estive na conferência. Isso. E hoje já estamos aqui gravando um podcast. Eu sei que as perguntas estão assim, cheias de expectativas. Um lado que eu não falo tanto, então tenho certeza que vai ser muito bom e eu estou muito honrada. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Para mim é uma alegria ter você. Para mim, como eu falei para você, você é uma influenciadora cheia do Espírito Santo, Amém. uma mulher que tem conexão com a sua igreja local, que tem cobertura. Amém. A gente vive uma era onde muitas vozes se levantam, porque a internet dá voz. E se você sabe fazer a coisa, né? Se você sabe toda a parte dos paranauês aí do marketing, você consegue se projetar. E a gente vem aí de uma geração de jovens, adolescentes que muitas vezes não leem a Bíblia, não param para ter o seu lugar secreto, mas vão consumindo ali conteúdos da internet para se inspirarem, como drops, como gotas de encorajamento, e não aprofundam. Então eu respeito muito, Jess, pessoas que estão aliançadas, alinhadas com a igreja local e que, porque têm profundidade, porque estão enraizadas, dão frutos que permanecem. Amém. E eu vejo isso na sua vida, muito feliz com o que Deus tem feito. Você tem um testemunho lindo, incrível, de restauração e, como a gente falou, de aceleração. Em tão pouco tempo, Deus tem projetado a sua voz, tem te dado uma voz de influência. E eu quero começar do começo. Como que tudo começou na sua história com Deus? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Isso que você falou, assim, foi muito importante, né? E fica, assim, a gente dá um highlight nisso, porque eu vejo muito isso também, assim, pessoas que têm o dom da comunicação, tem tudo, mas assim, querem já falar algo sem antes passar por um processo com o Senhor, né? Muito bom. Então, é muito importante, você que tá aí ouvindo, você que tem vontade de comunicar nas redes sociais. Ontem a gente falou sobre isso. Primeiro, se deixe ser transformada, sabe? Viva o seu processo. Claro, sempre compartilhando aquilo que Deus já está fazendo, mas assim, nunca é o objetivo final. A sua voz, né, a influência, as redes sociais, o podcast, ele vai ser uma extensão daquilo que você já vive no seu secreto. Então, primeiro a gente constrói isso no secreto para depois, né, compartilhar com as pessoas. Então, isso é muito importante. E sobre o início de tudo, pastora, eu vivi um aceleramento muito grande do Senhor, mas não sei se muita gente talvez não saiba, é que eu cresci na igreja. Sim. Eu tenho uma base, assim, escolinha dominical, EBF, Escola Bíblica de Férias, não sei se vocês chamam aqui, assim também. Exatamente. É interessante você falar isso, porque às vezes a gente acha, assim, você vai falar de um estágio da tua vida longe, mas é muito interessante como que as pessoas, as sementes que a gente planta na infância, a palavra não volta vazia. Não volta vazia. É interessante que eu falei isso com o Mark Schubert no primeiro podcast, que ele passou anos na loucura total, uso de droga e desviadaço, mas a avó dele levava ele para a igreja e profetizava que ele ia ser um grande missionário das nações. Amém. Então aquelas palavras, o poder da palavra foi gerando e formatando o futuro dele. Foi assim com você, então? Com certeza, porque assim... O que aconteceu? A minha mãe me levava na escolinha bíblica de férias, na escolinha dominical. E quando a gente é criança, a gente é criança, né? A gente não tem essa consciência, assim. Mas eu sabia do Jonas da Baleia, eu sabia do José do Egito. Você vai aprendendo. E quando eu tinha 11 anos, eu recebi uma promessa muito específica sobre a minha vida, sobre o meu propósito. Só que assim, você tem 11 anos. Assim, a criança ali, o pré-adolescente, não tem maturidade de entender. Cabe aos pais estarem sempre inserindo ele.
E aí, com 12 anos, eu ia na Sara Nossa Terra. Eu tava contando pra pastora que eu comecei na Sara Nossa Terra, que foi uma das pioneiras, assim, no Brasil, de movimento jovem. Tinha Arena Jovem lá em Brasília. Eu fui na conferência, eu já vou em conferência desde os meus 12 anos. Não é algo novo, não. Eu lembro que eu usava faixinha, Arena Jovem, a camiseta. Eu sempre gostei de me engajar nas coisas que eu estava. E aí... comecei com célula, tinha os encontros com Deus, marcaram a minha vida os encontros com Deus, que eram os acampamentos. Primeiro eu fui, e foi assim, surreal. Aí eu levava minhas amigas da escola, aí eu comecei a levar um monte de gente. Tem no meu Instagram as fotos, que as pessoas perguntam meu testemunho, porque me conhece de, era DJ e tudo mais. A gente já vai chegar nessa parte. Mas antes disso, com os meus 12, 13 anos, eu já ia no encontro com Deus, já levava pessoas. Eu amava, gente. Tinha os cursos na igreja e assim, a minha cidade tinha tipo assim, 80 mil habitantes, 100 mil habitantes. Então a nossa igreja tinha tipo 80 pessoas. Era uma igreja bem pequenininha. Só que já tinha cursos, tinha os livros e eu sempre gostei, sabe? Mas a igreja fechou. Então com 15 anos mais ou menos, a igreja acabou fechando, passou por algumas dificuldades. E aí foi quando eu me desconectei. Então, dos meus 15 anos aos meus 25, mais ou menos, eu não tive igreja, assim, eu não tive vida de igreja. Mas eu tive base. Sim, foram muitas sementes plantadas no solo do seu coração. Muito. E a palavra nunca volta vazia. Tava ali. Tava ali. Tava ali. Eu passava Réveillon na igreja. Eu lembro, tipo assim, meus pais não passavam, eu passava. Eu amava, assim, eu gostava muito. Então eu tive essa base, sabe? Então por isso que, pra quem tá assistindo, às vezes acha que, nossa, tô levando meu filho, minha filha, e parece que não tá entrando por um ouvido, saindo pelo outro. Não tá. Isso. Tá? Faça a sua parte, sabe? Leve, não obrigue. Leve, aconselhe, sabe? Tente fazer coisa com que o seu filho ou a sua filha se engaje. Por exemplo, eu era muito já da arte, então eu fazia o teatro na igreja. Tem foto, eu fazia o teatro, eu cantava com um amigo meu, Jorginho, a gente cantava diante do trono. Olha, você cantora eu não sabia. Então, depois eu quero saber desse lado, viu? Eu quero até conversar com você sobre isso. Então, eu engajava, eu gostava daquilo que eu fazia. E aí, eu quando saí e tudo mais, fui estudar teatro, fui fazer as coisas, eu me desconectei, fiquei sem igreja, né? Mas a sementinha estava ali, assim. Então é uma coisa, assim, muito pros pais mesmo, pras mães, pros pais que estão aqui ouvindo. Não volta vazio, engaje o seu filho, leve os amiguinhos, recebam em casa. Sabe o que minha mãe fazia? A célula era na minha casa. Sim. A gente fazia, tipo, joguinhos. Então, tipo, com papel, sabe? Era uma delícia. Porque quando a gente é jovem, né, pastora, a gente precisa se engajar nas coisas. Isso. Se não for com as coisas de Deus, vai ser com as coisas do mundo. Então, assim, era divertido, era gostoso. Eu vivia em acampamento, então era muito bom. Isso marcou a minha vida. Aí, fui fazer teatro, fui conhecer aí o mundo, né? Isso. Saí do interior de São Paulo, fui lá pra São Paulo, fazer escola de atores do Wolf Maia. Vi muita coisa diferente, sofri bastante, me decepcionei também, mas você vai crescendo, né? Aí do teatro, as coisas fluíam, mas não fluíam. Aí fui para uma viagem fora do Brasil e conheci um DJ. Naquela época não era conhecido DJ também. Era uma coisa, assim, hoje eu tenho 30, eu tinha, sei lá, 20, 10 anos atrás. Não era uma coisa tão comum o DJ. Sim. Hoje já é mais, né? É tipo podcast, que tipo, não era tão comum, agora já é mais. E aí, eu vi o DJ, eu falei assim, caraca, o que esse cara faz? Eu posso fazer, pensei assim, né? Porque assim, eu tinha muitas crises com o teatro, a questão de beijar na boca, porque por mais que eu não estivesse na igreja, eu tinha dentro de mim alguns princípios que você carregava e que te guardaram ao longo da tua vida. Exato. E a minha mãe falava assim, filha, você vai ser atriz, mas como que vai ser, né? O seu casamento... Você acha que Deus se alegra dessa exposição? Minha mãe sempre com muito cuidado, então isso também é uma coisa muito importante, né? Não invadir. Você sempre fazer a pessoa pensar, sabe? Especialmente depois de alguma idade, Jess, porque quando você é criança, os pais estão modelando os filhos, mas chega uma idade onde você vai ali ser um conselheiro, você vai dar instruções, mas não adianta forçar mais. Uhum. Esses dias uma mãe me mandou uma mensagem, disse assim, pastora, meu filho tem 19 anos e tá com um estilo de vida errado, que eu considero errado, o que eu faço?
eu falei para ela, ore, ame e continue investindo no seu filho. Mas correção agora já não cabe mais, a correção caberia antes. Então, muitas mães erram no momento da adolescência. Eu sou pediatra e posso falar muito disso, cuidando da parte de adolescente, a pediatria também, que é essa coisa de tentar violar a identidade ou forçar o filho a algo numa idade que ela não tem mais ingerência ou uma voz de comando, como ela tinha na infância. E acaba perdendo o coração. Então, eu digo, perca tudo, mas não perca o coração do seu filho. E a sua mãe foi sábia nessa condução. Isso é muito bom você falar, pastora, porque exatamente isso, né? Existe uma fase onde você deve sim, tipo, não, isso não pode, exatamente. Não, você não vai. Só que chega um momento que daí você deixa de ser amigo do seu filho. Isso. Então, se eu não tinha o entendimento, né? Eu falo como uma pessoa que viveu isso. A minha mãe falava assim, filha, mas você é atriz e tal. E se ela tivesse me impedido, talvez eu seria meio revoltada hoje. Eu não sei. Então, eles me permitiram viver isso, óbvio que com muita cautela, com muito aviso, muito conselho. E debaixo de muita oração. Provavelmente ela se trancava no quartinho dela de joelhos e gerava você ali. Nossa, muito. Minha mãe, te amo. Um beijo. Minha mãe é assim, minha intercessora amor. Ela falava que quando eu comecei a tocar, e aí eu comecei a tocar e as coisas começaram a dar certo como DJ. Ela falava assim, Deus, mas e aquela promessa dos 11 anos? Porque aconteceu algo muito específico na minha vida, assim, eu tive uma visão, quando eu tinha 11 anos, eu não entendi nada, eu comecei a chorar porque ardia meu olho. E a minha mãe falava assim, mas e as suas promessas, né? Então, às vezes você fica assim, Deus, mas e a minha família? E a minha casa? E aquilo que o Senhor falou lá atrás? E aí Deus sempre falava pra minha mãe, seja fiel você, porque na sua fidelidade eu trago a sua família no momento correto. E a minha mãe continuou orando, e ela falou que ela me olhava. E, gente, assim, eu sou intensa, pastora. Já quando eu era DJ... Quem não percebeu, gente? Hashtag Jess Intensa. Hashtag Jess Intensa. Coloca aqui nos comentários. Eu não queria... Eu não quero ser mais do mesmo, assim. Tipo assim, eu sou uma DJ. Não, eu queria ser a melhor. Tipo, meu pai sempre me ensinou isso. Filha, faça o que você fizer. Queira ser o melhor. Não que os outros, mas pra você, todos os dias, busque a sua excelência. Então, se você vai ser atriz, então, olha, beleza. Então, você estude para ser a melhor versão de você mesmo. Não tô falando em relação aos outros, tá? Então, eu sempre busquei isso, pastora. Tipo assim, quero fazer mais curso, quero aprender mais. Então, eu não quero só tocar, eu quero produzir. Então, assim, eu queria conhecer as festas. Eu fui pro Ultra em Miami. São 3 dias de festival, gente. 3 dias. Tipo assim, aqueles festivais que você vai toda colorida, sabe? Sim. E aí, então, assim, eu vivi muito esse mundo. Eu tive muito contato com esse mundo, né? Mas eu gostava, eu me dava bem. Só que o que aconteceu? Chegou um momento, pastora, que eu comecei a ter umas crises. Sim. Tipo assim, será que é isso mesmo? Será que eu vou ser DJ pro resto da vida? É aquela crise de eu estou aqui, mas eu não pertenço a esse lugar. E assim, eu gostava, eu era super animada, a galera pulava. Mas quando começou essas crises, eu não lembro, foi em 2017. Foi em 2017 eu comecei com essas crises assim, tipo, mas será que é isso mesmo? Mas e quando eu casar, vou deixar minha família pra ir tocar? E aí, assim, eu não sei, gente, explicar exatamente, mas eu comecei com essas crises. E aí que foi quando eu comecei a ter mais atenção pro lado espiritual. Porque eu falava assim, Deus, será que é isso que você quer da minha vida mesmo? Será que é pra ser DJ mesmo? Aí eu falava, mas como que Deus vai falar comigo? Eu nem sei onde tá Deus nesse momento, sabe? Tipo, eu não tinha contato, eu não lia a Bíblia. E eu já li a Bíblia. Sim. Eu já tive esse contato quando eu era mais nova. Aí chegou um moço, eu sempre falo dele, né, que é o Santos. Ele tira minha sobrancelha até hoje, inclusive. Ele faz, assim, 15 anos que ele tira minha sobrancelha. E ele é um servo de Deus. E ele foi na minha casa e eu tava em crise. Tava num dia em crise. Não sei, você já viveu, com certeza, um dia desse. Tipo, parece que tá tudo errado. Parece que tava tudo errado, assim, eu tocava, aí tinha hora que tinha evento, tinha hora que não tinha, então tinha hora que minha vida financeira tava boa, tinha hora que tava assim, gente, era um dia, assim, que você fala, por que eu existo? Mas é exatamente isso que você tá falando, você tem ali tudo, eu alcancei o que eu queria, eu já era alguém relevante nessa área aí,
Mas enquanto você não está ali conectado com Deus, sempre, né? Acho que foi Agostinho que disse que no coração de cada homem há um vazio que é do tamanho de Deus. Você pode ter tudo, mas ainda há espaço, ainda... O que está faltando? Aí muita gente fala assim, deixa eu buscar numa formação, deixa eu fazer um doutorado, deixa eu ter 3 filhos, deixa eu ter uma família. Então pessoas vão colocando coisas no lugar de Deus. É interessante que a gente vê as pessoas realizando, ela conquista aquilo que ela quer, ainda falta algo, porque está em Deus. E aí me conta, nesse dia ele pregou pra você. Foi um dia assim, e foi um dia muito triste, assim, eu tava vivendo dias muito tristes, porque eu sempre fui uma pessoa feliz, mas eu sentia, assim, sabe, a vida é isso, vou ficar fazendo isso mais da minha vida, sei lá, você começa a ter umas crises, assim, né? E aí ele chegou e falou assim, Jessie, você é tão, né, você tem uma desenvoltura boa. Eu falei, mas nada dá certo, gente. Eu já fiz teste, vocês imaginam, malhação, a ser apresentadora de multishow. Uau. Nossa, teve um teste que eu queria muito e não dava certo. Eu quis muito, eu fiz assim várias etapas do teste. E assim, gente, em São Paulo, antigamente você tinha que ir nos testes. Então era tudo muito longe, era tudo, olha, eu assim, vocês acham que é fácil? Não é. Existe muita guerra, existe muita persistência até você realmente receber aquilo que Deus te prepara. Mas você precisa ser preparado, né? Então, eu ficava indo nos testes, malhação, uma das últimas não passei. O negócio do multishow, um dos últimos não passei. Fiz teste assim, tudo que vocês imaginam. E nada dava certo. Eu fiz algum comercial ou outro, mas não fluía, sabe, pastor? Então eu falava assim, porque você era de Deus, minha linda. Ele não deixava, traz de volta. Ele não deixava. Teve uma vez que eu falei assim, eu vou parar de contar pra minha mãe. Eu não vou contar mais pra minha mãe ela vai orar contra. Teve o teste da Babilônia, da novela Babilônia. E aí eu sabia Babilônia, né? Eu tinha uma ideia. Aí eu falei, eu não vou contar pra ela vai orar contra, certeza. Deus escuta a oração da minha mãe, então eu não vou contar pra ela. Aí eu contei só pro meu pai e eu tive que ir pro Rio de Janeiro pra fazer a preparação de atores. Fiquei num hotel, nossa, gente, eu achei que ia. Aquele dia eu achei que ia. Nossa, eu tava num hotel, eu falei, é aqui. E eu sempre sentia que eu ia viajar a trabalho. Você sente algumas coisas na sua vida, né? Então eu falei, agora chegou o meu momento, eu vou fazer a novela das 8, caraca, é agora. Não, aí Deus fala, não, né? Ai, meu Deus, que saco. Então, assim, eu tava muito desiludida, eu tava muito desanimada. E ele me deu uma palavra de José. Ele falou, leia José. Aí eu falei, o José que foi vendido lá pelos irmãos e que passou umas pelejas na vida, né? Quando tudo tava dando certo, deu errado. E as coisas iam dar certo, dava errado. E ele falou assim mesmo. E eu li. E aí depois eu fui pra igreja, na Hilson, São Paulo, há 3 anos. Era o início da Hilson. Porque eu escutava a Hilson. Quando eu fiquei sabendo que tinha uma Hilson, eu fui. Sim, isso foi antes ou depois da Hilson de São Francisco? Antes. Pronto. Foi antes. Isso foi janeiro de 2018. Isso foi janeiro de 2018, eu fui na Hilson. E a palavra qual era, gente? José do Egito. Aí eu fiquei assim, opa, tem alguma coisa aí. Então, assim, nada é coincidência, né? Se você ouviu aqui uma palavra, depois você foi na igreja, Deus confirmou, Deus tá falando. Atende os seus ouvidos. E aí, aquele dia eu chorei muito também na igreja. E veio uma palavra muito forte sobre os artistas, sobre os comunicadores, que Deus, ele quer usar você da forma que ele te fez. Se ele te fez dessa forma mais inteligente, ele quer usar. Por exemplo, a Flávia, ela é inteligentíssima, ela é médica, ela tem o conhecimento, além da palavra de Deus, naquilo que ela estudou. Eu, por exemplo, na arte do entretenimento, às vezes você é na culinária, às vezes você é no business, a gente não sabe. E durante muito tempo foi demonizado essa coisa de, especialmente mídias de entretenimento. Na verdade, a igreja, Jess, se fechou nas 4 paredes durante muitos anos. Muito. É aquela história de Pedro dizer para Jesus no Monte da Transfiguração, Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas? Vamos ficar aqui, porque aqui é tão bom. Mas tudo que acontece no monte precisa descer. Pessoas precisam ser alcançadas. É isso mesmo. E daí eu acredito que a palavra que Deus me deu com 18 anos de idade é que ele levantaria missionários que seriam vozes de influência em todas as esferas. Amém. Médicos, advogados, influenciadores, comunicadores, pessoal da mídia, entretenimento e tantas áreas. E a gente acabou cedendo espaço. Muito. Na verdade, a igreja, escuta bem isso, você que está me assistindo agora, a igreja não perde espaço.
a igreja cede espaço. Então, tudo aquilo que a gente abriu mão, o inimigo foi lá e tomou. Então, é muito lindo ver esse resgate de Deus levantar pessoas na área de mídia, entretenimento e tantas esferas. A sua área é diferente da minha. E eu valorizo aquilo que você carrega, o teu dom de comunicação, a tua habilidade. Tudo era para a glória de Deus. Mas você não via espaço também dentro da casa de Deus. É exatamente assim. E isso que você falou, assim, a gente precisa ocupar os espaços, né? A gente precisa fazer, por exemplo, você pega o Netflix, você pega essas plataformas de... Não tem nada, nenhum conteúdo relevante assim. Agora 2022 tem The Chosen, tem alguma coisa ou outra. Mas assim, gente, quem não é visto não é lembrado, né? A gente pega esse ditado, então se você não vê da palavra de Deus, você vai ver outra coisa. Então nós, artista, você que tá aí, que tem esse dom, você precisa buscar, sabe? Não sei, cria um projeto, ora, chama a galera da sua igreja, faz algo, porque você nunca sabe o que pode nascer. O The Chosen, a história do The Chosen é linda. Ele é uma produção independente. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa ser contratado pro filme e tal. Não, Deus, ele quer capacitar você para que você se levante. Você precisa se levantar, principalmente nessa área. E eu fui na igreja esse dia e Deus falou muito comigo. Eu falei assim, nossa, porque eu tinha muita crise. Eu era estranha, gente. Sabe aquela pessoa estranha? Era eu. Eu queria ser bailarina quando era criança. Aí depois eu queria ser atriz. Sabe, parece que eu era meio que no mundo da lua. Eu me achava estranha. A minha família me achava estranha. Até cursinho de medicina você fez pra tentar se encontrar, gente. Imagina, doutora Jessie. Doutora Jessie. Eu acho chique. E olha, acho que eu gosto, hein? Gente, eu tentei. Porque quando você não vive aquilo que Deus desenhou pra você, você fica tentando ser aquilo que não é. E você se frustra. Porque assim, eu sei que eu sou uma mulher inteligente. Mas quando eu tava tentando fazer cursinho pra medicina, eu não ia bem. Pastora, é engraçada essa história. Eu fazia o cursinho, eu ficava das 7 da manhã às 10 da noite estudando. Eu fazia o simulado, tirava lá 5, 6. Eu falava, gente, não vou passar em medicina nunca. Com essa... Uma crise de identidade. Crise, eu tive muita crise. E é muito bom você falar isso, porque tem muitas pessoas assistindo a gente nessa idade de transição que ainda não encontraram o seu prumo, o seu lugar. Eu digo que identidade bem resolvida antes precisa de uma paternidade curada, identidade bem resolvida e então destino descoberto. Eu não tive isso, não. Foi a misericórdia e graça de Deus, porque meus pais, eles deram o melhor que eles tinham, com certeza. Só que eles também não tiveram essa sabedoria, esse conhecimento. Minha mãe conheceu Jesus depois de mais velha. Sim. Então, assim, eu fiquei tentando muito. E, gente, muita gente me olha e fala, nossa, Jessie, é super bem resolvida, né? Super segura. O quê? Crise de identidade. Anos e anos eu vivi essa crise de identidade. Eu ficava tentando ser o que não era, pra poder ver se dava certo. Então, eu tentei fazer esse cursinho de medicina. E aí eu lembro que no cursinho de medicina, pastor, era muito engraçado, porque eu era a atração do cursinho. Eu não sei o que acontecia, porque assim, por eu ter sido DJ, aí eu era atriz, aí eu acabava, tipo... Você relaxava os alunos, eu ajudava os outros a serem médicos. Aí eu ia tomar um café, e de repente, quando vi, tinha 10 pessoas ao meu redor tomando café comigo. Eu falava, gente, a gente tinha que estar estudando, vamos voltar a estudar. Aí eu falava assim, eu vou ficar perto das pessoas mais nerd que tem, porque eu preciso ser inteligente, eu preciso aprender. Eu falava assim, então eu vou ficar pertinho, me ensina. Aí de repente eu ficava ali, quando eu vi, a gente já tava conversando sobre outra coisa. Você distraía eu falava, não. Teve um negócio, tinha umas músicas no cursinho pra gente decorar. Sim. Nossa, a professora cantava uma vez, eu decorava muito rápido. Eu falava, nossa, eu sou ótima pra decorar as coisas, mas pra fazer lá a equação balanceada não entrava na minha cabeça. E aí uma vez eu fui na psicóloga do cursinho, porque eu tava com uma crise muito... Porque assim, pensa, meus pais se esforçando pra pagar um cursinho bom, minha família falando, agora vai essa menina, né? Agora vai dar certo, porque... Tanta coisa já tentou, não deu certo. Então, você sente essa frustração de não dar certo. E aí, a psicóloga olhou pra mim e falou assim... Jessie, mas será que você nasceu pra isso? Aí eu falei, olha... Se eu não nasci, agora eu nasci. Se eu não nasci, eu vou fazer nascer. Porque eu tenho que dar certo. Gente, eu fiz 2 vezes cursinho. Eu não te contei esse detalhe. Eu fiz o cursinho pra medicina. Aí eu saí do cursinho. Aí eu entrei na faculdade de cinema... Aí eu saí da faculdade de cinema e voltei pro cursinho de medicina. Tudo a ver, sim, tudo a ver. Tudo a ver. Mas olha só como é complicado, porque na faculdade de cinema eu também não me encontrei. Sim. Por quê? Porque era uma galera muito... Sim. Então,
Na faculdade de cinema, pastora, olha, Deus, é que a graça do Senhor, ela me alcançou e ela te alcançou, sabe? Não, o Senhor é maravilhoso, porque se não fosse por ele, eu nunca estaria aqui. Porque eu, no cursinho, na faculdade de cinema, tinha que criar uns projetos, e os meus projetos eram tipo assim, o chapéu falante, tipo assim, muito lúdico, entendeu? Aí, o chapéu que fala, o chapéu mágico. E aí vinham uns projetos, gente, tipo assim, não sei o que, do povo pelado, era uma coisa... Aí ficava assim, nossa, aí os professores escolhiam o da galera e não escolhiam o meu. O meu era tipo assim, essa menina bobinha, né? Uma vez teve um trabalho que tinha que fazer um stop motion, né? E aí eu fiz um biscuit, um relógio em biscuit, e o relógio ele andava, e era tipo, todo fofinho o projeto. E o relógio, eu vou contar essa história. É legal a entrevista, né? Que a gente começa a lembrar das coisas que Deus fez. O relógio, ele ia lá e acordava a minha boneca, porque eu tinha uma boneca também. Ele acordava a boneca continuava dormindo. Ele acordava a boneca continuava dormindo. Aí ele faz, tive uma ideia. Aí ele pega, vira assim, aí ele solta um pum, a tela fica verde, aí a boneca acorda, e era essa a história do meu stop motion. Chegou lá na faculdade, era tipo o leite caindo no peito da menina, e com uma música de... não sei do que. Outra coisa, totalmente diferente. Aí eu falava, gente do céu, que mico, o meu relógio que solta pum. Tipo assim, entendeu? Assim, era nada a ver com a minha identidade. Então eu também não me encontrei na faculdade de cinema. Aí eu saí do cinema e falei, agora você vai. Agora eu vou passar em medicina e eu vou ser uma ótima médica. Gente, fiz vários vestibulares, fiquei amiga das minhas amigas do cursinho e não ia. Era uma coisa assim que quando você força, não adianta. Enfim, aí depois de tudo isso que eu fui ser DJ, tá, gente? Eu tô contando o antes, tá? Depois de tudo isso que eu fui ser DJ. E aí, depois eu tive essa outra crise de novo. Pra vocês entenderem que nada é fácil. Não. Muita gente olha e fala que acha que é rápido. E quando você vai para distante de Deus, realmente você dá essa volta ao mundo. Olha. E não consegue se encontrar e ter o sentimento de inteireza, de plenitude. Você me falou algo ontem que eu quero que você conte, que foi um marco. E que eu acho que assim, Deus usou de uma forma muito especial na tua vida. Que foi quando você estava na Califórnia, fora, nessa crise, já era DJ e tudo mais, já estava lidando nesse mundo da música, o mundo artístico. E você visitou uma igreja que você, pela primeira vez, percebeu nesse lugar pessoas não só descoladas, mas a presença de Deus numa igreja muito contemporânea. E é muito interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque o evangelho é o mesmo, a palavra de Deus, tudo vai passar, mas a palavra permanece para sempre. Mas a maneira de nós comunicarmos o evangelho precisa ser uma maneira que alcance o coração daquela geração. E você foi para uma igreja que comunicou e você conseguiu, saindo dali, entender o seu lugar, assim, em poucas horas. Assim... a gente busca, né, gente? Cabe a nós buscarmos, assim. E aí eu fui fazer essa viagem, que eu fui tocar, inclusive, na Califórnia. Mas assim, não acha que é chique não, viu? Foi no perrengue que eu fui mesmo, gente. Eu gosto de contar a verdade. Eu me conectei com o pessoal de lá, falei que quero tocar aí. E fui, fiz até uns trabalhos como fotógrafa pra ganhar um dinheirinho extra. E aí, no final da viagem, eu falei, nossa, tem aquela Rio dos Sonhos aqui. Aí eu vou agradecer, sabe aquela coisa assim, vou lá agradecer pela viagem. Gente, eu pisei na igreja, ela tinha essas luzinhas que tem aqui, então eu amo lugar que me remete. Aí eu pisei na igreja e comecei a chorar. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Comecei a chorar, e era uma igreja linda, era um teatro, acho, antigamente, aquela igreja, e não era tão grande. E aí, o cara que tava pregando era muito bonito. Olha o pecado da irmã, Jesus, ajuda. Não, gente, tô contando a verdade, tá? Porque eu sei que eu tô falando com muito adolescente também, muito jovem. Ele tinha umas tatuagens e um cabelo maior, assim, falando assim, because God, tal. Aí eu falei, nossa, descoladão. Gostei. Pensei assim, pô, tinha 25 anos, né? Você conhece um monte de gente. Eu tava nas festas. Aí eu falei, nossa, que galera legal, galera bonita. Falei, gosto disso. E aí, nesse dia, nunca vou esquecer, assim, por isso que a gente tem que tratar com muito amor também as pessoas que vão na igreja pela primeira vez. Me falaram assim, você é nova aqui? Eu falei, sou, yes, I am. Aí, tipo, a moça me puxou e falou assim, então um presente pra você. E ela me deu uma Bíblia.
Essa Bíblia eu tenho comigo e vou ter pra sempre. É uma Bíblia só do Novo Testamento e, tipo, tem uma mão assim, holy, escrito, né? Santo. E é tipo um raio-x, muito linda. E aí eu olhei aquilo e falei, caraca, que legal, uma Bíblia em inglês. E eu me senti muito amada. Sim. Né? Por isso que, assim, quando a gente já tá no contexto de igreja, por exemplo, hoje, parece que a gente faz tanta coisa, parece que às vezes nem tá tocando tanto as pessoas. Mas é porque a gente já tá inserida nesse ambiente, né? Então a gente normaliza o anormal. Não normalize o anormal, sabe? Não normalize as pequenas conquistas. Não normalize um sim de uma pessoa, porque é um sim de uma pessoa que impacta uma geração dessa pessoa. Às vezes a gente tá tão assim no flow da igreja, eu sei que eu tô falando com muita gente que serve, Sim. que tá aqui, que tá servindo, e que às vezes você tá cansado e, nossa, é mais um dia, mais um culto. Dia. Não é mais um dia, porque pra mim não foi. E olha que tudo aconteceu depois disso. E aí tinha um after dinner, gente, que era assim, um jantar depois, que não ia ninguém. Foi eu e umas 5 pessoas. E eu fui, e aí nesse after dinner eu conheci um pouco também da igreja, achei super legal. E aí, na hora de ir embora, eu chamei um Uber, o Uber cancelou. Essa minha história do Uber, né? Uber me patrocina, louca. Eu tenho umas coisas que eu sempre conto a história do Uber. E ele cancelava, o outro cancelava. Eu falei, gente, não vou conseguir ir embora. E era São Francisco, uma cidade super perigosa. 11 horas da noite num domingo. E eu tava sozinha. Aí o terceiro Uber aceitou. Aí quando ele aceitou, eu entrei no carro. Tinha um cara dirigindo e tinha um outro ali do lado, assim, um cara, né? E aí eu fiquei morrendo de medo. Falei, meu Deus do céu. Aí o cara desceu e o cara que tava dirigindo falou, hey, what are you doing? What's up? Aí eu falei, oi, tudo bom? Aí ele falou assim, o que você tava fazendo? Eu falei, tava na igreja, tipo. Aí ele falou assim, sério? Prazer em te conhecer, eu sou discípulo de Cristo. E você? Aí Uau! eu fiquei assim, Você estava sendo cercada. eu fui cercada. E o amor do Senhor me encontrou. Ele me encontrou assim, graça e misericórdia, não merecimento. Não há nada que a gente faça que a gente mereça. É porque Ele nos ama de forma incondicional que o amor dele me encontrou. Assim, gente, olha, e eu falo assim, quando a gente sabe de onde o Senhor nos tirou, a gente valoriza muito mais, assim, porque toda vez eu falo assim, Senhor, eu não merecia, eu não mereço, eu não sou merecedora, mas a tua graça é tão grande, o teu amor é tão grande com a minha vida, com a minha família, com a minha mãe, e assim, gente, princípio de honra. O Senhor, Ele honra a oração da mãe, Ele honra a oração do justo. A minha mãe foi fiel. Então, assim, Deus me encontrou. Eu sei que as portas que se fecharam na minha vida... Em outro país, sem ninguém da sua família, sem nenhum conhecido. Ninguém! Deus te cercou ali. Essas orações ecoam. Eu sempre gosto de dizer, coisa perigosa é uma coisa chamada oração. Tem o poder de uma bomba, de mudar, de destravar destinos. Então, creia, ore. Às vezes, a nossa palavra, a nossa mão não pode fazer, mas a mão invisível do Senhor, ela toca de maneira sobrenatural. Você foi achado em outra nação e, a partir dali, deu um start. Recomeçou algo dentro de você. Recomeçou. Esse tempo de buscar a Deus, aí veio um processo de renúncia. Muita renúncia. Assim, aquele dia, gente, eu quero até incentivar vocês que estão ouvindo. Qual foi o dia que você falou, meu Deus, Deus existe? Sabe, o dia que você passou a ter consciência Aquele dia, quando o Uber começou a falar pra mim de Jesus e me mostrou a Bíblia, aquele dia uma venda dos meus olhos caiu. E eu falei, algo existe, Deus está me chamando, eu preciso buscar esse algo. E assim, me emociona lembrar, pastora, porque parece que a gente vive distraído. Sim. Né? Assim, o que eu fazia? Tipo assim, o que eu buscava? Que loucura isso. 10 anos inteiros. 10 anos inteiros, assim, meio... O inimigo que ele não destrói, ele distrai. Eu falei isso ontem. Eu tava distraída. Eu tava distraída, buscando prazer, buscando namoro, buscando sucesso, buscando fama, buscando. E hoje, assim, aquele dia, então assim, eu quero te incentivar, você que tá ouvindo, qual foi o dia? Porque quando a gente volta para esse lugar, vem um constrangimento, um amor, né? A gente tem consciência daquilo que Deus fez na nossa vida. Ele te cercou, Ele te cerca. Às vezes você que tá ouvindo tá falando assim, nossa, eu nunca tive uma experiência assim.
Hoje você está ouvindo justamente para ter essa experiência. O Senhor, ele quer entrar na sua casa, ele quer invadir essa tela. E não sei se você está ouvindo um podcast, o que você está fazendo, mas eu quero que você sinta, assim como esse amor me encontrou, ele está te encontrando hoje. Diga sim hoje, sabe? Eu aceito, Senhor, eu aceito esse chamado, porque nesse dia, pastora, eu lembro que eu entrei no apartamento que eu tava lá, eu falei, Deus, eu quero. Se você tá me cercando, se você tá cercando pessoas, eu quero essa vida, o que eu preciso fazer? Então tira tudo que precisa tirar e me mostra onde eu tenho que ir, o que eu preciso fazer, porque eu sei que você existe. E aí começou o meu processo de renúncia, eu voltei pro Brasil, eu fui ser garçonete. Você sabe dessa história? Não sei, você não me contou esse capítulo aí. Gente, contratem a Jess, tá? Seja como... Ela dá conta de fazer tudo. Gente, não é sério. Deus, eu fui trabalhar como garçonete pra aprender a servir. É sério? Olha só. Porque quando eu voltei pro Brasil, logo quando eu voltei, eu tava com muita crise. Gente, eu já falei isso, eu tava endividada. Eu fui pros Estados Unidos, né? Gastei um pouquinho a mais. Aquela coisa da aparência, de eu quero viver a todo custo, né? Eu tinha feito algumas decisões erradas na minha vida que tinham ocasionado isso. Eu tinha me endividado, Gente, eu tava num momento péssimo. Mas assim, pensa péssimo. E aí, eu lembro que eu falei, eu preciso trabalhar além do DJ. Porque o DJ, eu não tinha algo fixo. Sim. Quando você tá endividado, você precisa ter pelo menos uma segurança de uma entrada ali. Pô, vai entrar tanto, eu posso pagar tanto. Como a minha vida financeira era muito assim, eu não conseguia ter isso. Eu acho que eu nunca nem falei tanto sobre isso, dei tantos detalhes sobre isso. E aí eu falei assim, eu preciso de um emprego fixo. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu fui atriz e eu sou DJ, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou trabalhar num restaurante. Que quando eu fazia teatro, tinha uns amigos que trabalhavam no restaurante de dia para pagar a escola à noite. Sim. Por isso que eu falo, não tenha preguiça. Não tenha preguiça. É quando você se dispõe que Deus trabalha. Gente, nesse restaurante foi onde Deus mais trabalhou na minha vida. A minha humildade, o meu serviço, aprender a ouvir, aprender a ficar quieta, aprender a valorizar. Às vezes a gente não valoriza as coisas. Isso. Então eu fui trabalhar como garçonete, aí eu trabalhava durante o dia como garçonete e à noite como DJ, e aí ia servir na igreja ainda. Aí a gente começou um movimento, porque Deus é tão maravilhoso que ele mandou uma menina, uma colega de trabalho, garçonete, crente também, que tava no início do processo da conversão dela também, que hoje é uma das minhas grandes, melhores amigas. E a gente começou, eu falei, nossa, você também vai na igreja? Ela, tô começando. Eu falei, eu também tô, então vamos se ajudar? Vamos. E aí a gente começava a ler a Bíblia lá no serviço, a gente ia na igreja depois do trabalho, porque a gente trabalhava domingo das 9 às 6 da tarde. De lá ia pra igreja. E de lá ia pra igreja e ainda servia no stage design e tirava todas as coisas do palco, porque a nossa igreja era um lugar alugado na época. Sim. Então você tinha que montar o palco e desmontar. Então a gente servia desmontando o palco. E foi meu processo, foram 9 meses trabalhando lá, onde Deus me ensinou o que é uma estabilidade. Então, só, você vai ganhar tanto, você pode pagar tanto, você pode gastar tanto. E aí eu fui aprendendo, foi meu processo. Aí terminei namoro, e tudo que eu te contei ontem, muita renúncia. E aí nesse momento da minha vida, que eu só chorava, gente. Eu ia na igreja, eu só chorava. Eu só chorava. Eu falei pra Deus assim, Senhor, faz em mim aquilo que o Senhor quer, sabe? Tá doendo, mas eu quero, pode doer, tira, mostra, porque eu quero aprender. E eu lembro que eu comecei a ouvir pregações que eu nunca tinha escutado. Eu lembro que eu vi uma do André Fernandes, que me marcou muito, do Dave na época. E aí eu falei assim, nossa... E eu comecei a me interessar. Falei, nossa, que legal isso que eles fazem. E eu lembro que eu comecei a marcar o Instagram deles, assim, sabe? Comecei a ter contato com esse mundo. Porque eu não tinha. Sim. Eu não conhecia ninguém, gente. Eu não conhecia ninguém. Eu conhecia só o negócio da minha igreja. Agora a gente tem mais contato, né? Agora a gente tem mais esse acesso, assim, às redes sociais. Isso foi 2018. Enfim, aí começou esse processo todo de renúncia. E aí eu continuei tocando. Eu comecei a me incomodar já com as festas. Não amava mais muito o que eu fazia. Não via mais tanto propósito. E aí eu comecei a orar por um projeto. Eu falei, Deus, tá bom, já entendi que eu sou criativa, porque eu li um livro, A Arte e a Bíblia, eu sempre falo desse livro. Então, assim, leiam, porque quando você lê, o Senhor vira chaves na nossa cabeça. Tem um livro maravilhoso também do Erwin McManus, que é A Alma Artesã. Você já leu ele?
Nossa, já me falaram dele. Fenomenal, porque ele fala muito sobre o pastor Erwin, que é o pastor da Mosaic, não sei se eu estou pronunciando o nome dele. Eu amo o Mosaic. O nome dele corretamente, mas assim, ele era cineasta. Olha! Estilista, ele tem uma linha de roupas, uma marca. Então, assim, ele é super descolado, ele é pastor logo em Hollywood. E ele comunica com aquele povo de uma forma muito, muito, muito especial. Que legal. Né? Como o pastor Chris Mendes, também, da Hillsong. Então, assim, esse é o pessoal que tem uma voz que alcança tipos de pessoas criativas. Isso, exatamente. Uau. Eu li esse livro e eu quero deixar o convite aqui pra vocês, sabe? Como você tá gastando o seu tempo? Como você está investindo o seu tempo? Que tempo a gente investe, tá? Estar aqui, né, é um investimento. Então, como você tem desfrutado do seu tempo? Para de sair com galerinha errada, sabe? Rolezinho errado, ficar procurando namoro errado e vai ler não só a Bíblia, óbvio que em primeiro lugar a Bíblia, mas livros que que te despertem interesse. Por exemplo, eu li esse livro Arte e a Bíblia e eu entendi que Deus, o meu pai, é o maior criador. Ele é o maior artista. Então eu sou artista sim, para a glória dele. Isso. Então eu quero te deixar esse convite, sabe? Pare de gastar o seu tempo com um barzinho, com um negocinho errado e invista em você, naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque hoje eu vejo como eu desperdicei tempo. Falo, nossa, gente, se eu tivesse já entendido isso lá atrás, mas tudo bem, Deus sabe de tudo. Não é pra gente ficar também martirizando, mas hoje, se atente pra isso. E aí eu li esse livro, que é dessa Venora, e eu falei, caraca, Deus, Ele quer me usar na arte. Olha! E aí eu comecei a orar por um projeto artístico. E aí veio o podcast. Aí a gente chega no podcast lá em 2019, sim, no final de 2019. Antes mesmo da pandemia, e com a pandemia explodiu, né? Porque as pessoas precisavam. E você já estava posicionado, você é uma das primeiras podcasters cristãs, não sei se você é a primeira. Eu acho que foi. Né? Se não foi, uma das pioneiras. E foi assim que eu te conheci também, né? Que eu vi, aí eu lembro que quando a gente se encontrou num evento da Quatro Ventos, da editora Quatro Ventos, a Bíblia da Mulher, eu falei, olha aquela menina do podcast, né? Então foi o podcast que alcançou através de mensagens muito simples, mas muito profundas, impactando o coração de pessoas, muita graça. Eu falei, nossa, ela tem tanta graça. Né? Essa habilidade, a gente vê que é uma graça dada por Deus, Amém. É um dom dado por Deus. E daí me conta como que foi esse início aí do podcast, de ser uma das pioneiras dentro do mundo cristão. E nesse processo seu, hoje você é da Zion Church, né? Sim. Do Theo, da Junya Hayashi. Maravilhoso. E tantas pessoas que a gente respeita. Como que tem sido para você? Como foi o começo do podcast? Foi assim, pastora. Então, como eu te falei, né? Eu quero te incentivar. Eu gosto sempre de pensar que nos podcasts, onde eu vou, eu tô incentivando, assim. Então, primeira coisa, já, leitura, tá? Oração, como eu tô gastando o meu tempo, o que eu tô fazendo? Segundo ponto, eu já tava orando, e aí eu comecei a falar no meu Instagram sobre Jesus, assim. Eu falava, gente, olha que legal. Jesus, ele já falava disso, aquilo, tal. E aí, surgiu essa oportunidade de podcast. No início do podcast... Como que foi mesmo? Nossa, é legal parar pra pensar, né? Quando eu comecei a ouvir palavras no YouTube, eu comecei a ouvir podcast da Hillsong Londres. Olha que doido. Porque eu sempre gostei de ouvir pregação em inglês. Parece que Deus falava muito comigo, assim, em inglês. Não sei porquê. E aí eu lembro que eu ia malhar, eu escutava um podcast da Hillsong Londres. Eu falava, nossa, eu tô entendendo inglês, um podcast legal. Nos podcasts, eu consigo malhar enquanto eu escuto isso, né? Só que os podcasts eram das igrejas. O que as igrejas faziam antes? Pegavam a pregação, era gravada e disponibilizavam no site. Era no site na época ainda, era no site da Hillsong, entendeu? Não era nem nas plataformas de streaming. Não era nem na plataforma de streaming. E aí, quando um amigo meu, muito querido, ele veio falar comigo e falou assim, cara, por que você não cria alguma coisa, né? Alguma pra você falar de Deus? Você fala tão bem, você é engraçada, você tem esse jeito meio, né? Mais, tipo, espontâneo. Aí eu falei, mas o que eu poderia fazer? Aí eu lembrei, falei, nossa, e aquele negócio, né, que eu escuto, de repente. Aí ele falou assim, vamos criar um programa, assim, assado. E ele tava começando uma produtora, esse meu amigo. E aí a gente começou a dar uma olhada nisso. E a gente começou a ver o que as pessoas estavam fazendo fora. A gente falou, vamos gravar podcast. Por quê? Porque era mais barato
Você não precisava de uma superprodução. Sim. E aí eles estavam criando um estúdio pra isso. Só que assim, ele foi muito visionário. Assim, a gente tem que dar honra a quem é devido, o Cacau. Ele foi muito visionário, porque, tipo, ele falou assim, vamos fazer um estúdio. Ele não pensava de fazer de qualquer forma, né? Vamos fazer um estúdio pra isso, vamos fazer algo realmente bom, sabe? Não vamos fazer algo de qualquer... excelente pra Deus, isso algo é muito excelente. importante. Você sabe que ele nem tinha noção do que ele estava fazendo, porque ele não era crente. É mesmo. Olha só, gente, Deus usa. Mas ele viu em você uma habilidade, uma graça para comunicar sobre Deus e te deu a plataforma dele. Olha que... Gente, Deus usa quem ele quiser. Deus vai trazer quem precisar trazer para que você resplandeça a glória dele, sabe? Às vezes a gente fica achando que, nossa, eu não tenho recurso, eu não tenho como, nossa, céus, ninguém me entende, ninguém investe em mim. Ora, Jess, eu digo sempre o seguinte, que quando Deus te dá uma visão, quando é algo de Deus para você, ele paga a conta. Ele paga, ele dá a provisão. O recurso vem. Agora, quando é sua invenção, você paga a conta. Exato. Gente, olha o tanto de coisa. Vocês estão aqui comigo quase uma hora, nem sei quanto tempo já passou, misericórdia. Quanta coisa deu errado. Que eu tentei fazer forçada, tá? Eu tentava, e eu tentava, e eu tentava. Quando é de Deus, ele trouxe essa pessoa. E eu falei, temos uma oportunidade aí? Legal. E as coisas foram fluindo. Então, assim, parece que é fácil falar depois que já aconteceu, né? Sim. Comigo ainda não aconteceu muita coisa. Mas eu vejo o que já aconteceu e eu quero falar isso pra você. Não aconteceu com você ainda, ou está acontecendo, ore, coloque diante do Senhor, Ele vai trazer as pessoas certas, Ele vai trazer o recurso certo. Quando Deus dá a visão, Ele traz a provisão. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sócio investidor. É Ele que investe em você, antes de você mesmo saber que Ele está investindo. Sabe, às vezes parece que Deus não está fazendo nada, mas Ele está movendo corações para chegar à oportunidade. Porque eu não tinha condição, gente. Você acha que eu ia ter um estúdio de podcast? A única coisa que você precisa é primeiro alinhar a sua vida. Exatamente. Né? Se você tá desalinhado, assim, Deus fala assim, vai, faz o teu jeito, paga a conta. Mas se você fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero, que foi o que você disse, Senhor, eu não tô entendendo muito bem, mas eu quero viver o teu propósito pra minha vida. Primeiro é o seu coração. E aí você foi limpando, tirando, renunciando, abrindo mão, e aí o que acontece? Se eu falar, ok, agora... vai romper. Sabe outra coisa que aconteceu, que eu acho muito importante falar aqui, principalmente com a galera mais nova, essa minha amiga garçonete, ela começou a namorar, olha só essa história, começou a namorar um menino muito crente, muito, nossa, pensa num menino crente, sabia a Bíblia inteira e ela começou a aprender muito, ela começou a ficar muito engajada, e aí eu falei pra ela, amiga, me ensina, eu quero aprender com vocês também, porque tipo, na igreja que eu ia na época, não tinha muito cultura de discipulado. Sim. E era uma coisa assim, eu ia no domingo, o resto era comigo. Eu tinha que assistir as pregações, né, por conta própria. Aí ela falou assim, amiga, a Bruna Burin, te amo, amiga. Ela falou assim, vem uma vez por semana em casa, a gente almoça, e aí eu te ensino aquilo que eu tô aprendendo. Eu comecei a ir, pastora, por isso, gente, discipulado, célula, você ter contato, é muito importante, porque aquilo... foi abrindo os meus olhos, porque a Bruna ia aprendendo com o namorado e ela ia me ensinando. E aí aí também eu fui me aprofundando na palavra, entendeu? A Bruna foi fazendo um discipulado comigo sem ela saber que era um discipulado. Porque a gente começou a ler um livro juntas. Sim. Aí a gente leu outro livro juntas. Por isso, você precisa buscar-me e me acharei. Você tem que buscar, você tem que querer. Eu ia toda quarta-feira almoçar na casa dela, porque eu queria aprender. E aí vem meu livro Conexões que Mudam Destinos, você se conectar a pessoas, amigos de propósito, pessoas que querem também. Querendo ou não, Jess, nessa transição, Deus dá aquela limpa nas tuas amizades. Dá. Né? Você fica, aparentemente você tá sozinho, e é bem aí que você tem que buscar novas conexões de Deus, você tem que entender quem são as pessoas que o Senhor vai levantar para pegar na tua mão e caminharem essa jornada junto com você. Mas uma coisa, você também precisa buscar isso. Isso. Você precisa conquistar de essas maneira amizades. ativa, não passiva. Exato. Porque assim, tem um monte de gente que fala assim, eu não tenho amigo na igreja. Mas eu não consigo me inserir na igreja. O que você tá fazendo? Isso. O que você tá fazendo pra conquistar essa amizade? Gente, eu sou uma pessoa chata.
A Bruna, essa minha amiga, ela não gostava de mim. Ela me achava chata no começo. Ela falava assim, nossa, a menina fala muito. Porque, tipo, eu quero, me ensina. O que você tá aprendendo? Eu posso te encontrar uma vez por semana? Pastora, me ensina. Gruda em alguém que tá servindo, sabe? Peça ajuda. A gente espera cair ajuda. A gente espera muita coisa acontecer. Eu acredito que Deus acelerou muito a minha vida, mas porque eu também busquei muito. Eu era chata, eu era essa pessoa. Tipo, eu lembro que a Bruna falava assim, eu vou na reunião da minha líder lá. Você tem líder? Por que eu não tenho líder? Como assim? Eu vou ter reunião na casa da minha líder. Nossa, que chique, achava o máximo. Por que eu não tenho esse grupo? Aonde? O que faz pra ter esse grupo? Eu quero. Então, assim... Você falou ontem também das vezes que você se move, às vezes do outro lado da cidade pra almoçar, no horário que a sua pastora tem livre. Você fala, eu vou. Faço isso, direto. Até hoje. Minha pastora Júnia, ela nunca pode, porque ela tem um monte de coisa. Ela tem... Às vezes ela fala, Jess, eu consigo tal dia, tal horário. Gente, eu mudo tudo. Eu mudo mesmo. Porque eu valorizo o tempo dela e eu sei que aquilo, pra ela, é muito precioso. Então, assim, eu não vou valorizar, eu saio lá de um lugar, vou pro outro, às vezes demora 1 hora pra chegar e a gente tem o nosso almoço, porque eu sei que nesse tempo, sabe, o Senhor tá cuidando de mim, tá me ministrando. Então, valorize, busque. Eu vejo muito uma geração de, tipo assim, eu tô aqui. Vê tudo online, acha que é suficiente. Não é, sabe? O que você tá fazendo pra construir essas amizades? Muito Na minha caixinha bom. de perguntas sempre vem. Eu vou nas armas, até da minha própria igreja. Eu vou nas armas e eu não consigo me conectar com as pessoas. Às vezes você não é tão cara de pau que nem eu, porque eu sou muito cara de pau. Mas eu quero te incentivar a ser. Pelo menos um pouquinho. Gente, aonde tem uma célula? Aonde tem alguém que pode cuidar de mim? Isso. Peça! Alguém pode cuidar de mim? Eu tô passando por isso, aquilo. As pessoas não são obrigadas a adivinhar. Eu, por exemplo, quando tava terminando o meu namoro, eu falava pra Bruna, amiga, mas é pecado isso mesmo? Por que eu não posso fazer isso? E aí o namorado dela, o Nick, hoje eles são casados. Nossa, um dia ele fez um Zoom comigo. Gente, ele me acabou. Eu saí assim, eu preciso terminar agora. Meu Deus, tá tudo errado, eu não vou acessar, sabe assim? Porque ele veio e ele me confrontou num nível e falou várias coisas. Ele falou assim, você quer falar de Jesus? Mas você sabe, né, que se você estiver em pecado, pode acontecer isso, aquilo, outro. Meu Deus. Então, se estique, sabe? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu nunca nem falei, acho assim. Mas a gente espera demais. Faça mais. Você que tá ouvindo, venha, sugue a pastora. A gente gosta de pessoas que estão interessadas. Quando eu vejo assim uma pessoa interessada que quer aprender, eu falo, nossa, que legal. Porque tem muita gente querendo engajamento, mas não quer de verdade ser tratado. Muita gente quer a plataforma, mas não quer caminhar com você nos bastidores e pagar o preço. Eu digo que a comunhão, ela tem um preço. Guarda isso no teu coração. E o preço da comunhão se chama movimento. Você precisa se movimentar para se conectar àquela pessoa que você honra e olha para ela e diz assim, essa pessoa tem alguém para ter algo muito especial para derramar sobre mim. Deus, vamos lá, fazer uma figura aqui. Quando quis de volta a comunhão com a humanidade, o que ele fez? Ele veio, ele enviou Jesus, ele se movimentou. Ele né, entregou. Se esvaziou e movimentou. Jesus veio para nos resgatar. Então, se você quer se conectar a pessoas de Deus, é isso, vá atrás, vem à porta. Tem gente que diz assim, pastora, como é que eu faço para caminhar com você? Eu falo, vem aí. Exato. A palavra que eu digo assim, a frase vem aí, vem, bora, fica aqui por aqui, deixa eu te ver, né? Deixa eu te ver, não só comigo, porque também isso é muito especial, Jess, tá? Mas com as pessoas que eu amo, que eu valorizo. Você quer me agradar? Agrade um filho meu, agrade uma ovelha minha, sirva alguém que eu preciso, sabe assim, pessoas que aparentemente não têm nada para te oferecer, né? Esteja aí, porque às vezes é muito mais fácil você se aproximar de quem você, super admira, valoriza, né? O pastor, ou aquela pessoa que você fala que tá lá na ponta, mas como você disse, você servia ali no backstage, montando, desmontando palco, servindo de todas as formas. Exato, assim, e você ser ativo, sabe? Porque, assim, hoje você olha a pastora, ela já passou por um processo. Ela já viveu muita coisa com o Senhor. Ela carrega algo, então, que vai derramar na sua vida. Assim, às vezes a gente vê muito, tipo assim, a pessoa
que é tudo muito rápido, né? A gente vive numa geração muito fast, as coisas muito rápidas. Deixa eu colocar água pra você, amiga, porque eu tô vendo que você tá falando assim, falando, cansada, né? A gente conversa demais, né, não? E a gente se empolga, a gente começa a falar de Deus. No meu podcast a gente nem tem negócio de horário. Eu falo, olha, vai fluindo, deu 2 horas, amém. Cara, mais de 2 horas, geralmente não passa. Mas, assim, porque é tão precioso esse tempo, né? É muito precioso, assim, eu acho que em nome de Jesus, a minha oração é que toda vez que eu abro a minha boca, chaves sejam destravadas nas mentes das pessoas, sabe? Desde uma criança, desde um adolescente, até uma mãe. Eu não sou mãe, mas eu tenho uma mãe. Então, para que você realmente aprenda algo, porque eu sei que o seu tempo vale. Se você tá ouvindo até agora, quais foram os aprendizados até agora desse podcast? O que você pode tirar desse podcast? Não é mais um podcast. É aquilo que Deus está falando com você através dessa plataforma, sabe? Não normalize as coisas. O que Deus quer de mim hoje? Qual que é a renúncia que o Senhor quer de mim hoje? Para que eu possa viver o próximo passo. Para que eu possa viver... Gente, o Chris Mendes, o pastor, na época, eu lembro que eu falava assim, eu queria tomar um café com a Lucy não estava no Brasil, eu falava, então, eu ficava atrás, eu tentava entender, cara, o que é Deus? O que eu tenho que fazer? Porque, gente, é um mundo diferente, né, pastora? A gente precisa nascer de novo. Quando Jesus convida os discípulos para caminharem com ele, ali é interessante, né? Quando Jesus fala para Pedro seguir, deixar tudo, seguir ele, a Bíblia diz algo que durante muito tempo eu tive crise com essa palavra, porque diz assim, eles deixando as redes imediatamente. Eu que gosto de estudar as palavras a fundo, eu falei assim, olha, imediatamente não pode ser imediatamente. Não é possível. Não é possível. Tá, e vai. Não, eles passaram algum tempo. Ele refletiu. E daí eu fui pro grego, vou aprofundar a raiz da palavra. E imediatamente é imediatamente mesmo, gente. Então, assim, quando a Bíblia diz que os discípulos tiveram um encontro com Jesus e eles deram uma resposta pronta e posicionada. Senhor, eu não sei como vai ser, eu tenho família, eu tenho um monte de coisa para resolver, eu tenho que vender esses peixes aqui que eu acabei de receber uma comunicação, mas, Senhor, da pesca maravilhosa, logo depois do evento da pesca maravilhosa, eu vou. E começaram a seguir Jesus. Então, eu entendo que algumas coisas a gente precisa se posicionar e radicalmente, parar dessa coisa de, não, eu tô esperando, eu tô orando. Olha, Jessie, tem coisas, gente, que você não precisa orar mais. Deus já falou, você precisa agir, tomar uma decisão, de verdade. É isso mesmo. Você fala assim, 10 anos orando a mesma coisa. Deus já falou, já te deu provas, e a pessoa fala, pastora, eu não sei, eu tô orando pra ver se eu termino esse namoro. Não, para de orar e termina, amiga. Né? Se posicione, dê uma resposta mais imediata e pronta. E eu acredito, assim, isso é uma minha impressão profética de 24 anos caminhando com Jesus, que as pessoas que dão, porque Deus derrama sobre várias pessoas, mas as pessoas que dão essa resposta pronta para Deus são as pessoas que são usadas de maneira mais poderosa. Não porque Deus as tenha escolhido diferente, porque elas tenham algo especial, mas por causa da resposta que elas deram a Deus. A disposição, né? A minha pastora, ela sempre fala, obediência tardia é desobediência. Isso. Obediência tardia é desobediência. Por quê? Porque você está desobedecendo naquele momento. Você vai obedecer, você pode obedecer, né? Em nome de Jesus você vai obedecer, mas você já desobedeceu. Então, se minha mãe fala pra mim, filha, venha hoje, volte 10 horas da noite pra casa. Aí hoje eu volto meia-noite. Aí daqui 1 ano eu começo a voltar no horário, eu desobedeci naquele momento. Fiquei 1 ano desobedecendo até obedecer, certo? Então, obediência tardia é desobediência naquele momento. Então, Deus ele não consegue fazer se você não obedecer. Sabe? Se minha mãe virar e falar assim pra mim, filha, olha, obedeça aqui, chegue tal hora, porque a gente vai pra tal lugar fazer uma viagem. Se eu chegar depois, eu vou perder a viagem. Perde o timing de Deus. A gente perde o timing das coisas. Então, a gente tem que ser mais pronto pra obedecer, pronto pra renunciar. Deus, o que eu tenho que fazer? O que o Senhor quer de mim? Sabe? Porque existe... Às vezes eu vivo coisas que eu nem entendo que eu vivo e depois é assim, né? Sim. Eu acho que vai ser meio que assim, porque tudo é muito novo também, né? Eu falo, meu Deus, é muita coisa e às vezes eu nem entendo tudo que tá acontecendo. Eu só peço para que o Senhor abra os meus olhos espirituais e abra os seus olhos espirituais para o que Ele está fazendo, gente. Porque quanta etapa eu fui vivendo que eu não entendia, mas você não vai ter que entender. Você não vai entender tudo. Você tem que obedecer.
Para você viver a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Se eu quero... Não entendo Deus, mas eu tenho que renunciar? Eu renuncio. É um nível de confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E a fé, não adianta. Fé é você colocar o pé para depois você ver o chão debaixo dos seus pés. É a certeza daquilo que eu não vejo. Se eu vejo, se é palpável, não é fé. Não é fé. Lógica humana. Mas a fé é você dizer sim, mesmo sem você ter todas as garantias. Amém. E eu vejo que nós estamos numa geração de pessoas que buscam muitas garantias. Você quer ter garantia para dar o passo. Ah, pastora, não. É porque eu quero ter a segurança para ser missionário. Não, amigo. Existe um nível de caminhada com Deus que é um nível de confiança completa. É o imediatamente. É você dar o passo sem ter garantia simplesmente pela palavra de Jesus. Agora, debaixo da palavra. Não de maneira impossível. Né? Uma coisa assim que eu até tô emocionada em falar é assim... A gente se preocupa muito com a questão financeira da nossa vida. Muito. E, tipo, eu me preocupava muito. Eu falava assim, eu sou DJ, era o meu ganha-pão. E aí, depois eu comecei a trabalhar na Embraer. Eu trabalhei na Embraer, gente. Uma coisa que, né, não tinha nada a ver. E eu comecei a fazer os podcasts. Gente, quando você entrega o seu caminho pro Senhor de todo o seu coração, eu não sei explicar, mas hoje eu tô vivendo uma... prosperidade do Senhor na minha vida que eu não imaginava. Não no sentido só financeiro, tá? Mas também na área... Tipo assim, às vezes eu olho e falo, nossa, eu nunca nem imaginei, eu nunca nem... Você começa a ver as coisas fluírem. Assim, então, o que eu quero dizer pra você é não tenha medo. Não tenha medo, sabe? De dizer sim pro Senhor. Porque Ele sabe do que você precisa. E Ele vai te dar na medida que você estiver pronto pra receber. Então... Hoje eu tenho muito mais do que eu tinha antes quando eu tinha medo, porque eu ficava segurando pouco, solto pouco. Fala, Deus, eu topo ir. Senhor, vai comigo. Eu tenho uma palavra, um direcionamento, então eu vou. Porque Ele faz, gente. Ele é o nosso sócio investidor, Ele é o nosso provedor. Eu vivo todos os dias a provisão de Deus. A Débora que trabalha comigo sabe as pelejas que a gente passa. Eu saí de um projeto para entrar no outro, o outro deu errado. E aí você acha que tudo vai acabar e o Senhor vem com a provisão dele e Ele traz pessoas. E Ele não nos desampara, Ele nunca te desamparou, Ele não vai te desamparar. E Ele não tem, sabe, nunca... Eu vivo a provisão do céu todos os dias da minha vida desde que eu comecei a caminhar com Jesus. E é isso que eu declaro na sua vida, sabe? Não tenha medo. Deus, Ele vai preparar, Ele vai providenciar. Mas você precisa renunciar, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dizer, Senhor, eu aceito. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, sabe? E mato a minha carne. Todos os dias eu decido isso. Gente, não tem nada melhor. Às vezes você acha que você tá segurando isso. Deus quer te entregar isso. Só que você precisa abrir mão disso. Abre mão. Eu não sei o que Deus tá te pedindo, sabe? Não tô falando pra você ser inconsequente. Você precisa sim cuidar, você precisa se organizar. Deus, Ele fala pra sermos prudentes. Mas não fique segurando o bom quando Deus tem o excelente pra você viver. E eu falo isso como uma pessoa que segurou por muito tempo. Eu tinha muito medo. Eu tenho às vezes medo. Mas aí eu lembro quem que é o meu sócio investidor, quem é o meu provedor. Sabe, Deus, Ele dá a provisão. Ele dá, gente. Não foi a minha família que me deu. Não foi meus pais que montaram um estúdio. Nem sei até hoje como que eu tenho estúdio. É Ele. Flá, é Ele. Jess, é tão lindo você falar isso, porque eu vejo toda a tua história diante de uma autoimagem, uma identidade não encontrada, distorcida, não resolvida. E agora, quando você entende, eu sou filha, o meu pai cuida de mim. Isso é uma realidade. Eu vivo isso totalmente quando nós demos o passo mais louco da nossa vida como missionários há 4 anos e meio aqui no Piauí. A provisão, o que Deus fez nesses 4 anos e meio, 5 igrejas. Gente, nós chegamos aqui com os nossos recursos familiares para começar algum projeto que a gente não sabia como ia vir. E Deus enviou tantas pessoas e nunca faltou nada para mim, para os meus filhos. Uma vez Deus falou comigo, Jess, foi algo tão forte que eu sempre trabalhei muito como médica, ralei muito, e a gente sabe que quando o médico trabalha muito bem, ele é muito bem remunerado. Sim, sim. E daí eu tinha toda a minha segurança financeira, todo o equilíbrio disso daí.
quando nós nos mudamos, nós abrimos mão disso. Uma das coisas que eu mais me orgulhava, entre aspas, era da gente poder patrocinar muitas das nossas missões. Então, quando a gente viajava ou ia para algum país ou algum lugar, e a gente mesmo, com os nossos recursos, nos movíamos e íamos e abençoávamos. E eu falava assim, nossa, que bênção. Eu sempre tive essa visão, que aquilo que Deus me deu não é só meu, é para eu repartir com o próximo. E eu amava ter isso. E aí, uma época, 2017, no ano da transição, a Ana Paula Valadão nos convidou para fazer parte da caravana Diante do Trono, como sendo um dos líderes de ônibus, assim, eram muitas pessoas, e a gente ia ser um dos líderes de caravana, ajudando ela e o pastor Gustavo. E ela falou, olha, vocês vão ver quem da cidade de vocês, quantas pessoas vão, para a gente fechar o ônibus, e uma vez que a gente fechar essa quantidade de pessoas, vocês vão ter a viagem de vocês. Então, é uma coisa isso se faz muito em caravana, né? Você leva tantas pessoas, você tem um voucher de uma viagem. Então, a gente estava muito tranquilo disso. Só que foi chegando a viagem... Não fechou as pessoas. Não fecharam o número de pessoas, nem da gente, nem de outros ônibus. Foi num tempo de transição, de muita crise, de aumento do dólar e tudo mais. Aí o meu marido disse assim, Flávia, liga para Ana e diz para Ana que a gente não tem como ir. A gente não tem como ir para essa viagem, porque a gente não vai ter como marcar. Tudo era interessante, porque a gente estava no ano de transição para vir para Teresina, e tudo que a gente tinha, a gente foi se desfazendo, queimando os barcos, vendendo e colocando numa poupança chamada Teresina. Meu Deus! Então, os nossos carros, a minha clínica, o terreno que a gente tinha comprado para nossa... pastora, que seu testemunho. Então, a gente foi pegando tudo e Fred dizia, Teresina, 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 guarda para isso, nós não vamos gastar nada, esse ano a gente não vai viajar, esse ano a gente não vai fazer isso, e daí a gente foi cortando tudo que a gente como família sempre pôde fazer, sempre pôde ter. E era um ano que eu não podia pagar essa passagem. Você sempre pôde, aí desse ano você não podia. Nesse ano eu não podia. Olha só. E daí, eu tive meu aniversário, e aí eu recebi a visita de um amigo, um profeta, e ele sentou na minha mesa comendo o bolo do meu aniversário, sem saber que era o bolo do meu aniversário, ele não sabia que era o dia do meu aniversário. Ele disse, tô assistindo que hoje é um dia especial. Eu falei, hoje é meu aniversário, o senhor tá comendo inclusive a primeira fatia do meu bolo, porque ele foi na hora do almoço na minha casa, a gente tinha terminado de almoçar, aí você ofereceu o bolo. Íamos cantar parabéns, e lá chega o profeta na minha casa. Meu Deus! Nada. E daí, eita, Deus, manda profeta. Aí ele disse assim, olha, Deus vai te dar um presente. Eu, amém. Mas é um presente muito caro. Meu Deus! E daí ele disse o valor. Quando ele disse o valor, eu, gente, que presente é esse? Mas assim, eu falei amém, né? Eu sou uma mulher de fé, mas não criei assim, aquela coisa de dar super expectativa disso acontecer. Então, 2 dias depois, a Ana me ligou e disse, Flávia, eu quero falar com você sobre caravana. Nossa caravana estava chegando, era fevereiro, a gente ia viajar em junho, eu acho, né? E eu falei, então, Ana, eu também quero falar com você sobre a caravana. Porque eu tava assim, delongando e ligar para ela para dizer que eu não ia, que não ia dar certo. E daí ela falou assim, antes de você me dizer o que você quer me falar, deixa eu te dizer o que eu quero te falar, o que eu tô te ligando. Eu, tá bom, ela disse, eu quero dizer que nós vamos levar você e Fred, independente do número de pessoas que nós tivermos para fechar. Então, a gente vai gravar, a gente gravou na Jordânia, no deserto de Wadi Rum, nós gravamos em Israel. Foi uma caravana lindíssima e nós estamos com tudo pago, num ano que eu não podia pagar. Quando ela desligou a ligação, você sabe o que o Espírito Santo me disse? Você está pensando que eu preciso do seu dinheiro para fazer aquilo que eu preciso fazer na sua vida? Tudo que você precisa é dar um passo. Amém. Tudo que você precisa é confiar. Amém. E daí, assim, glória a Deus. Eu não estava acostumada a receber, eu estava acostumada a patrocinar, a pagar. Olha! E eu recebi aquele presente que foi exatamente no valor que o profeta disse que eu ia receber aquele presente, gente. Meu Deus! Eu amo essas histórias. Glória. Mas olha, eu precisava ser algo muito assim para quebrar com as minhas estruturas de eu dou conta, eu sou patrocinadora do reino, eu posso pagar as minhas missões, enfim, Deus falou assim, ó, tá aqui, ó. Quem paga sou eu, quem envia sou eu, você só precisa dizer sim. Então é o que você está falando, de esse nível de confiança, de entrega, de que você, quando você coloca a sua vida debaixo da mão poderosa do Senhor, o Senhor provê milagre, cura e recursos. Já existem recursos por aí.
Presta atenção, me escuta aqui. Existem recursos agora prontos para serem liberados para aqueles que estão alinhados com o Senhor. É para a mão dos filhos, é para prover a expansão do reino de Deus, a pregação do reino de Deus está disponível. Mas a gente primeiro precisa ser encontrado, ser curado da nossa identidade, encontrar o nosso lugar, encontrando a nossa voz, o nosso lugar, o Pai vai dizer, filha, é isso mesmo, vai lá, eu vou te dar pessoas, recursos. Esses dias eu fiz assim, algo com Deus, que eu não disse que foi um voto, tô contando agora porque já acabou, gente. Tá? E eu falei assim, não vou comprar nada. Não vou comprar nada, não vou comprar nenhuma roupa. E não era porque eu não pudesse, eu realmente quis fazer isso como uma oferta ao Senhor. Senhor, eu vou ficar tantos meses assim. Gente, foi só fechar minha boca mental, porque eu não falei pra ninguém, foi algo meu e de Deus. Ótimo. Eu comecei a receber assim, pastora, porque eu tenho uma roupa assim pra te dar, eu tenho não sei o que pra você. Nossa, tudo que eu tava precisando, Jess. Eu tinha um monte de conferência pra ministrar, eu tinha tantas coisas pra viajar. A gente sabe, a gente é mulher. Olha as mulheres aí que você quer, tem casamento pra você quer se arrumar. Precisa demais. Né? E eu tinha tirado um monte de coisa minha pra dar no bazar da igreja, de verdade, assim. E eu falei, eu tô precisando disso, tô precisando daquilo, mas não vou comprar. Tá? Não vou fazer. Senhor, foi algo meu e de Deus. Foi algo muito íntimo. Uma experiência. Agora que acabou, eu quero falar. E daí, assim, o Senhor proveu de uma tal forma. Eu falei, Deus, eu vou fazer mais isso. Maravilhosa! Eu vou fazer mais isso, que eu fui tão abençoada. E pra gente caminhar aqui pra nossa reta final, eu já posso ouvir aquele Tá muito bom, foi muito especial. Muito bom, eu quero, assim, fazer as perguntas que ninguém nunca fez para a Jessie. Esse bate-bola aqui, né, dessa podcast. Interessante que antes de eu te fazer essa pergunta, eu lembrei que você falou que queria ser até apresentadora do Multishow. Queria. Né? Mas, minha querida, você estava apresentando o Deezer outro dia, hoje você está apresentando grandes eventos cristãos. A Jessie sempre é a primeira cotada para comunicar, para falar. Eu fui no evento que você foi ali a host. É verdade. Apresentando. Olha o que Deus faz quando você está considerando tudo por perda. Olha o que o Senhor faz. Muito maior. Muito maior e melhor do que a gente sonhou. Muito, muito. Muito bom. Conta para mim. Quais foram os principais perrengues que você passou gravando podcast? Já vou começar pesando. Perrengue? Deixa eu pensar. Perrengue? Não sei. Tá. Tipo assim, no início, quando eu gravava, era pelo Zoom. Tipo assim, a gente ia começar a gravar já no estúdio, né? Logo no início. Aí, pandemia, tudo fechado. Eu falei, não vamos parar. Entendeu? As circunstâncias vêm para nos paralisar, mas não vamos. Vamos gravar pelo Zoom. Aí eu lembro que a galera, né? Não, pelo amor de Deus, vai ficar horrível o áudio. Eu falei, vai nada. Aí sabe o que eu fazia? Eu tava na pandemia na casa dos meus pais no interior de São Paulo. O chão ele reverbera o áudio, né? Não é bom, assim, o melhor de você gravar é num lugar com uma acústica, onde não tem eco. Aí eu falei, como faz para tirar o eco do lugar? Aí eu tava lá, quanto mais tecido, melhor. Então eu abria todas as portas dos guarda-roupa. Eu ia num quarto, todas as portas do guarda-roupa, eu pegava todas as almofadas da casa inteira, eu colocava no chão. Então o quarto era só almofada, porta aberta. Primeiro estúdio foi Meu primeiro estúdio foi assim. E ainda escrevia, pegava um papel, porque assim, a minha família é uma pequena gangue. Nós somos, assim, muitas pessoas. Então, eu pegava um papel e escrevia assim, favor, não gritar, estou em gravação. Eu colocava na porta, assim. Tipo assim, passava meu pai, passava meu irmão, aí tinha cachorro. No interior tem muito cachorro. Aí eu falava, mãe, vamos prender os cachorros, por favor, porque eu vou gravar agora. Tá bom. No meio da gravação... Ai, meu Deus do céu, ninguém respeita o meu trabalho. Ninguém me respeitava, porque aquilo não era um trabalho. Ainda. Ninguém respeitava, eles achavam que eu tava fazendo mais uma brincadeirinha. A Jéssica louquinha lá tá fazendo mais alguma coisa. Tá inventando mais. Olha como é que é, gente. Você... demora pra você ter credibilidade. Demora, entendeu? Então, assim, eles me viam como, tipo assim, o que a Jéssica tá inventando? Mais uma coisa que a galega. Meu apelido em casa é galega. Mais uma coisa que a galega tá inventando. Meu pai falava, Jéssica, cada hora uma coisa na cabeça dela. Virou um estúdio, quarto. Virou um estúdio. Então, assim, minha mãe, às vezes, ela entrava e falava, que é isso, Jéssica? Cheio de almofada. Aqui nesse chão, mãe, eu vou gravar. Então, assim, gente,
Você não precisa que os outros acreditem pra você acreditar. Acredita você. Eu fazia aquilo com todo o meu coração. Era o meu computadorzinho e detalhe, lá no interior tipo bem simples. Tipo, sabe, não é... Eu não tinha uma escrivaninha, eu não tenho um quarto lá. Era tipo assim, são várias camas, o quarto do meu irmão. Então, a internet não é boa, porque é em Guareí. Pensa, em Guareí, o Wi-Fi isso é bom. Então tinha que ser bom, porque era pelo Zoom. Gente, olha, vou falar que no início, às vezes travava. Não, você não sabe. Pelo menos você vê a pessoa, ajuda muito. Então no Zoom, eu pedi a câmera aberta, né, pra poder olhar pra cara da pessoa. Era o meu começo. Travava as coisas, tinha que pedir pra desligar. Então era só um áudio. Então eu nem olhava a cara da pessoa. Eu falava, Deus, mas eu não consigo nem ver o que ela tá achando. Será que eu tô falando alguma groselha? Me ajuda. Então assim, gente, olha, vai no perrengue mesmo, entendeu? Vários podcasts teve que fechar a câmera do Zoom e só gravar o áudio. Então assim, aí o que começou a acontecer? Depois de, sei lá, uns 10 episódios, a pandemia melhorou, porque isso era tipo março, aí a pandemia melhorou em agosto, aí a gente começou a gravar no estúdio. Aí no estúdio era tudo mais bonito, mas eu tive que passar por esse processo. Alguém já disse que excelência é fazer o melhor com aquilo que você tem em mãos hoje. O Cortella, ele fala assim, faça o melhor que você tem, na condição atual que você tem, até você ter uma condição de fazer melhor ainda. Então, faça o melhor que você tem na sua condição. E eu fiz. Não, e assim, o quarto dos meus pais, gente, a luz lá é um ó. Tipo assim, a gente tá com luz aqui. Tipo assim, aquela luz de sítio amarela. Tipo assim, não dá pra enxergar nada. E era um dia que estavam fazendo alguma coisa, eu não podia ficar no quarto do meu irmão, e o meu quarto é fora, então o Wi-Fi não pega. Eu tive que gravar do quarto dos meus pais. Aí eu peguei um monte de almofada pra colocar o computador, pra pessoa poder me enxergar, e era aquela luz abençoada, amarela. E assim, a gente já queria fazer uns takes com vídeo, né? Porque era mais legal. Meu, eu lembro que o Cacau falou assim, impossível usar o seu vídeo, Jess, tá horrível. Tipo assim, o fundo era péssimo, a luz era baixíssima, e eu lembro que era um podcast com a Mariana Simas. A Mari Simas, tipo assim, ela já era a Mari Simas, eu era a Jess que tava começando, tipo, e assim, ela me adorou, e hoje somos grandes amigas. Então, assim, não é sobre o seu aparelho. Óbvio que quando você tem um melhor, você quer uma luz boa. Hoje eu falo, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter qualidade. Mas, assim, era dessa forma. Minha primeira live, vou contar pra vocês, a minha primeira live do podcast tinha 10 pessoas. 7, depois subiu pra 10. Tipo, por que a gente começou? A gente começou a criar estratégias. Então, eu gravava o podcast... Aí na semana do podcast tinha live com um convidado para fazer esse engajamento. Isso lá atrás, antes da pandemia. Porque na pandemia explodiu as lives, né? Aí a gente fazia live. Nossa, gente, no começo eu falava, gente, tô falando só pras moscas aqui, né? Porque meu Instagram, tipo, tinha umas 19 mil pessoas, porque eu era DJ, então eu tinha um público, mas o meu público odiava o que eu tava falando. Sim, você mudou o perfil completamente. Foi um unfollow pra Não, foi só... Não, aliás, eu tenho um unfollow todo dia, gente. Um monte de unfollow. Eu olho lá e falo, misericórdia. Daí, às vezes entra mais, às vezes sai. E assim vai, entendeu? Você não vai agradar todo mundo. Mas eu lembro que essa live eu fiz lá no sítio dos meus pais. E eu lembro que a minha mãe ficou lá, nossa, filha, que legal. Eu falei, legal. Tipo assim, tinha 10 pessoas, mas tudo bem, foi muito legal. E... Porque assim, se você tem um Instagram com 1000 pessoas, 10 pessoas é normal. Agora, se você tem com 19 mil, entrarem 10 pessoas, ou tava muito ruim. Então, assim, eu lembro que... Todo mundo tem um começo, né, Jess? Todo mundo tem um começo, às gente. Às vezes você desanima com tão pouco. Eu te falo, gente, se você tem uma mensagem, faça. Se é genuíno, vai alcançar o coração de alguém, vai fazer. Olha que a minha coragem hoje, né? Entrevistando a podcaster, entendeu? Eu que sou... Você é ótima! Você é ótima entrevistadora, super engajada. E assim, mas assim, perrengue depois, eu acho que foi no começo mesmo. Aí depois Gente, você tem que sambar, você tem que se virar nos 30. É isso, entendeu? Tipo, você não sabe o que perguntar direito, você já vai falando, Espírito Santo, já vai me entregando aqui a pergunta e vai indo assim.
Tipo, acho que eu não tive um momento, assim, muito constrangedor no podcast. Eu tô tentando achar. Mas olha, conta aquela história pra mim. Qual? Que você falou que, assim, existem 2 tipos de entrevistandos, né? Pessoas que são entrevistadas. Aquelas que fluem, igual você tá fluindo aí, vai embora. É uma conversa que se a gente deixar, vai, sei lá. 4 horas. Sei quantas horas. Nem sei quantas. Mas tem pessoas que são muito diretas, assim. Você pergunta, ela, pá, responde. Tá. E aí, o que você faz quando a pessoa que você está entrevistando é essa pessoa que ela não dá muita corda? Ela te responde claramente o que você perguntou, e aí você fica ali, enfim, já esgotei a minha conversa, a minha pauta. Assim, é muito engraçado, né, gente? Porque eu falo assim, que no podcast você... É muito beneficiado, porque você aprende muito sobre o ser humano, sobre o jeito das pessoas. Você tem script? Não, muito pouco, assim, óbvio que eu vou falar com você, o que a Flávia faz, né, o que ela lidera, ela é médica, então assim, eu tenho uma ideia. No começo, a gente tinha o tema, era assim, então, por exemplo, assim, eu chamei o Eduardo Nunes, o pastor lá da Zion, e a gente falou sobre o sobrenatural. Eu chamei o Kriegner pra falar de política. Aí eu chamei não sei quem, o Kaká, pra falar de disciplina. Sim. Então, tipo assim, tinha no início um tema. Aí depois a gente falou assim, vamos deixar mais livre? Vamos deixar mais livre, e eu entendi que eu gostava desse livre. Porque eu queria que as pessoas sentissem que elas estavam participando do papo. Sim. E não uma coisa engessada. Então, assim, nunca eu bati roteiro com ninguém. Nunca mandei pergunta pra ninguém. Às vezes as equipes pediam, sim, né? Você pode mandar a pergunta? Nossa, lembrei de um perrengue agora, vou contar. Conta. Vou contar esse perrengue, que esse perrengue é muito legal. Será que vocês conhecem a Bruna Ramu? Não. Vocês conhecem a Bruna Ramu? Era uma atriz da Globo e hoje ela é super cristã. Vou te mostrar. Gente, me mostra, eu não conheço. Vou te mostrar ela. Olha essa aqui, Bruna Ramu. Gente, amiga, vou contar o que aconteceu. Essa aqui, ó. Imagens. Esse foi perrengue. Nossa, foi perrengaço. Ai, muito. Conheço. Então, sim. Aqui, ó, galera. Depois vocês colocam na edição, não sei. A Bruna Ramu, pensa, eu comecei a fazer os podcasts, né, lá em casa, não tinha ninguém conhecido ainda. Aí eu lembro que eu falei assim, nossa, aí o Cacau, né, a gente tava conversando, eu falei assim, por que a gente começa a chamar pessoas pra contar os seus testemunhos? Aí eu lembrei da época que eu era atriz, que eu namorei um ator, e esse ator tinha um empresário, e esse empresário era o empresário da Bruna Ramu. E alguma vez eu vi no Instagram da Bruna Ramu lá, Deus do Impossível, ele está aqui. Não, crente. Aí eu falei, vou chamar a Bruna Ramu, né, pra conversar. Aí eu falei, como que eu vou falar com ela? Vou mandar mensagem pra aquele empresário pra ver se ele tem o contato. Aí ele mandou o contato da assessoria e tal, assessoria ia ver. Eu tava lá no sítio, lá no interior do interior. A moça me liga e fala, ela aceitou. Eu falei, quê? É possível? Meu Deus! Não acreditava. Eu falei, gente, como assim? Eu liguei pra ela, cara, ela aceitou, me desculpa, fala que você tá me lembrando. É muito engraçado, assim, né? E aí, eu tava voltando do interior pra São Paulo. A gente marcou a entrevista com a Bruna Ramu um mês antes. E aí, no dia da entrevista, eu tive que fazer, tipo, uma mudança. Eu tava terminando o meu namoro, tava terminando meu relacionamento, e eu fui na casa desse meu ex-namorado tirar umas coisas minhas que estavam lá, e atrasou tudo, gente. Então, eu tive que gravar o podcast com a Bruna Ramu, da casa dele, terminada. Não, calma. Não, vou contar, eu não falei isso. Foi assim, ele não estava lá, graças a Deus, estava a moça que trabalhava na casa dele, e eu levei uma amiga minha pra me ajudar a tirar as coisas. Aí, olha o que aconteceu. O meu carro acabou a bateria do carro. Olha isso. Eu tinha organizado a agenda certinho pra eu ir pra minha casa, né? Pra eu fazer o podcast da minha casa. Não vamos fazer da casa da pessoa. A bateria do carro acabou. E aí eu tive que ligar pro seguro. E o seguro demorou horrores. E aí eu comecei a chorar. Eu tive rinite. Nossa, esse foi o maior perrengue. Eu nunca contei isso. Eu tive rinite, então, porque eu tava tirando as coisas do armário, então eu comecei a espirrar. Eu tava com uma raiva, tava triste, chateada, porque a gente tava ali mexendo no negócio da bateria, a bateria não resolvia, os caras não chegavam logo. Eu falei, eu vou ter que gravar daqui, misericórdia, o que eu vou fazer? Aí eu expliquei pra moça que trabalhava lá, eu falei, eu vou ter que gravar um negócio aqui, tudo bem? Ela falou, tudo bem, eu só vou passar o aspirador. Eu fiquei, não! Pelo amor de Deus, o aspirador não! E era tipo com a Bruna Ramu, tinha uma atriz global. Como que eu ia pagar esse mico? Eu lembro que eu tava chorando tanto que eu liguei pra essa outra Bruna, que era do garçonete.
E ela orou comigo antes. Flávia, eu subi naquele lugar. Eu coloquei um moletom. A minha cara tava... Meu nariz tava desse tamanho, meu olho desse tamanho, porque eu tava com crise de rinite, né? Da mudança. Não mudança, mas tirar coisa de armário. E aí eu passei uma maquiagem e entrei naquele Zoom. E a Bruna Ramon, gente, eu tinha 10 minutos antes do podcast, eu tinha aberto o Instagram. Ela tava assim, ó. Ai, galera, tem uma gravação hoje. Qual look vocês acham que eu vou? Com esse blazer ou com esse? E eu de moletom, tipo, toda com a cara inchada. Eu falei, mano, a menina se arrumou toda. E eu assim, na casa do ex-namorado. Zero produção. A mulher querendo ligar o aspirador. Que, ó, foi o ó. Aí eu lembro que eu orei e falei, Senhor, mas eu vou. Ah, você fez. Eu não vou desmarcar esse negócio. Isso aí. Eu vou fazer assim mesmo, porque podia ficar... E se eu tivesse perdido a oportunidade? Sim. Fiz o podcast. Foi uma bênção de Deus. Quando eu desliguei o podcast, eu liguei pro Cacau da equipe antigamente. Eu falei assim, você não tem noção. Eu falei, como que tava a minha cara? Tava muito inchada? Porque eu tinha chorado muito. Porque eu tava terminando um relacionamento. Sair da casa da pessoa, né? Ali, tipo, tirar as minhas coisinhas que já estavam ali há um tempo. Foi complicado. E aí... aconteceu isso assim, ele falou assim, Jessie, não parecia nada. Parecia que você tava super feliz, você tava linda. Eu falei, linda de moletom e a Bruna de blazer? Tipo assim, a gente se liga numas coisas tão pequenas e ali nasceu uma amizade. Porque às vezes você tá tão focado assim no perfeccionismo, né? De eu vou fazer tudo perfeito, tudo maravilhoso, e você perde a oportunidade de viver aquele momento, aquela porta que se abriu, e que você precisa ser corajoso para empreender aquele projeto, para caminhar adiante, né? Vamos lá, sim, vai, me conta aí essa coisa dos dois tipos de pessoas. Tá, vamos lá. Ah, eu não falei, né? Vou falar disso, eu não falei. Viajei. Existem as pessoas que é fácil você entrevistar, que tipo assim, flui. A gente flui. Isso. A gente ficaria aqui o dia inteiro, gente. Isso. Não sei quem já tá cansado de ouvir. Coloca aí, vocês estão gostando do papo. Mas tem gente que é assim, ó. Oi, tudo bem? Tudo. Então, me conta, como que foi o início? Que nem a pastora falou pra mim, né? Como foi o início? Ah, então, eu cresci em tal lugar, eu tinha 12 anos, eu entrei na igreja, eu aceitei Jesus e aí eu casei e hoje eu tô aqui. Aí você fala assim, tô ferrada, tô lascada, como que eu vou dar continuidade nesse papo, tipo, pelo menos meia hora, né? Você não vai começar um podcast pra acabar em 10 minutos? Então, assim, tiveram pessoas que logo no início, tipo assim, instalam um clima difícil, sabe? Você vai sentir muito isso. Tipo assim, você vai começar, você vai falar assim, Deus me ajuda, porque você vai ver que você vai ter que tirar ideias do além, você vai ter que falar muito também. Agora tem pessoas que não... E também tem as pessoas que são mais, assim, muito falantes, que você precisa entrar também. Tipo assim, você não consegue nem fazer a pergunta de tanto que essa pessoa tá falando. Sim. Eu posso ser essa pessoa, talvez, né? Talvez não. Todas as vezes que eu quis falar, não precisei interromper. Mas aí, o que você faz? Vamos lá, quando você tá conversando, a pessoa falando sem respirar, e a outra pessoa não consegue... Você fica assim, como é que eu vou conduzir para a próxima sessão, para o próximo tema, para o próximo tópico? Olha... Assim... Como cortar sem ser invasivo? Sem ser invasivo, né? Eu acho que é sempre sendo muito empático. Tipo assim, olha, que legal isso que você falou, mas sabe o que eu tava pensando? E tal coisa, entendeu? Olha, acabei de pegar, Ctrl+C, Ctrl+V. Pega essa, tipo assim, nossa, que incrível, acredito que isso vai ajudar muito, né? Não sei o quê. Mas, ó, sabe o que eu tava pensando? Ou sabe o que eu vi? Sempre, quando você traz pra você gera empatia. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito... essa é uma chave muito boa. Quando você quer tirar algo de alguém, sem ser invasivo, você conta seu primeiro. Esse é um ótimo truque. Você acabou de contar o segredo dos pastores. É? Acabou de contar o segredo de aconselhamento. Quem me contou foi o Senhor. Conta uma história sua, vai, e a pessoa se sente e ela conta também. Muito bem. Então, assim, eu lembro que... O que eu queria saber? Eu queria saber alguma coisa muito... não vou falar aqui, mas tipo assim, era tipo de uma pessoa muito conhecida e era uma coisa... É uma pessoa muito famosa que sofreu com a igreja. Então eu queria falar sobre isso sem expor a pessoa e sem expor a igreja. Então eu contei da minha mãe, que já passou por isso. Nossa, aconteceu isso na minha família, assim, sabe? Aí a pessoa, nossa, eu vivi isso. Jura isso? Era o que eu queria. Então, tipo,
você conta primeiro uma experiência, óbvio, se for verdade, né, gente, não vai mentir, mas tipo, você fala algo vulnerável, você abre o seu coração e aí a pessoa se sente à vontade de falar, quando você quer tirar alguma coisa da pessoa. Agora, é muito sobre isso, sobre essa coisa da gente deixar o ambiente de nós somos iguais, porque a mesa, ela é legal por isso. Jess, a mesa torna a gente da mesma altura. Então, independente da sua posição, da minha posição, do que a gente faça, aqui nós estamos na mesma altura, olho no olho, a gente se torna igual. Isso já gera essa empatia. Sabe o que eu acho que é legal do podcast? Que é uma das coisas que tem dado super certo? Essa coisa do olho no olho, sem uma super mega ultra produção, né? A gente conversando de maneira mais espontânea, olho no olho. E aí, por isso que os insights, as pessoas abrem o coração. Eu assisti um podcast da Ana Paula Valadão, onde ela foi super vulnerável. Eu vi também. Do Ruby com o Brunão. Então, assim, nesse ambiente, você se sente mais à vontade. Muito. E, por exemplo, assim, um monte de coisa que tá perguntando aqui pra mim, eu nem lembrava. Tipo, por exemplo, qual foi uma perrengue? Gente, olha o perrengue que eu passei com a Bruna. Tipo, eu não lembrava, porque a gente apaga algumas coisas da nossa mente. Então, é legal esse momento, porque são coisas que nem você lembra que você passou às vezes, mas que isso inspira, isso gera transformação, isso gera aprendizado. Então, eu acho que é por isso mesmo, não tem um roteiro, não tem uma coisa estudada, ela é natural. E tudo que é natural, tudo que é espontâneo é melhor. Então, eu acho que, assim, essas estratégias você vai aprendendo, né? E, assim, o Espírito Santo, ele vai conduzindo, a gente entrega, sempre eu oro. Se a pessoa não é muito da hora, não tô nem aí. Ó, chegou lá, vai ter que fechar o olho e orar. Tipo, se tratar bem. Acho que uma coisa muito importante é o backstage. Sim. Uma coisa muito importante. Porque você entrevista pessoas que não são, assim, suas amigas. Não. São convidados, alguém indicou. Tipo assim, tem gente que é mais assim, tem gente que já é mais dado. Então, assim, sempre oferecer um cafezinho antes. Sempre, tipo assim, ai, como é que foi pra chegar? A gente sempre deixa meia hora, mais ou menos, pra trocar uma ideia antes com a pessoa. É que, por exemplo, a gente já se conhece. Eu já cheguei aqui, já tava aqui ontem. Agora, tem gente que você nunca viu. Então, poxa, né? Oferecer um café, por exemplo, eu sou muito ligada à música. Sempre eu gosto de deixar um louvor pra pessoa chegar, tá tocando uma musiquinha, ela comeu um negocinho, ela já vai feliz, entendeu? Então, tipo, tem essas estratégias também da pessoa se sentir em casa, à vontade. Também a gente fala, né, se você quiser cortar alguma coisa, você fala. A gente nunca precisou. Teve uma vez lá no Positivamente que a gente precisou, mas a maioria das pessoas... E assim, não gosto muito de corte. Quanto mais natural, melhor. Às vezes eu falo assim, traz uma aguinha aqui. Gente, não precisa tirar isso. É a vida, né, amor? É a vida normal. Ou se a gente erra, teve uma vez que eu falei, essa é engraçada, eu falei, usufruir. O podcast inteiro. Eu falei 50 vezes a palavra usufruir. Aí quando eu terminei, falaram, Jess, usufruir. Aí eu, meu Deus! E agora? Gente, errei. Troquei. É que eu tô tão fluindo no espírito que eu falei usufruir, entendeu? Gente, a vida é assim, sabe? Levar a vida mais leve. As pessoas gostam. Ninguém gosta de ninguém perfeito. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aquela coisa muito maquiada, muito formal, não é legal, né? Não é. Mais legal essa coisa mais espontânea mesmo. Mais espontânea, mais leve. Então, assim, se joga, sabe? Seja você. Se você tem vontade de fazer um programa, um podcast, alguma coisa, é sempre sobre a verdade, gente. Uma coisa que Deus tem falado muito comigo, ele falou muito numa situação muito específica que eu tive, a verdade. Ai, não vai gostar, aquele vai ficar bravo, aquele não vai mais querer gravar com você. Ema. Eu vou falar a verdade. Por quê? Porque o Senhor é a verdade. Quem é pai da mentira é o diabo. Então, a partir do momento que eu escolho mascarar algo, eu não tô sendo quem o Senhor me criou pra ser, sabe? E às vezes eu falo, eu sou meio espalhafatosa, eu conto umas coisas, sou meio bagaceira. Você é sanguínea? Sou sanguínea, colérica. Muito bem, sanguínea, eu sou colérica. Você é colérica? Sou. Eu sou sanguínea, tipo assim, colérica 30 e fleumática. Não, o meu é sanguínea colérica, imagina. Jesus abençoa esse marido, meu Senhor. Prepara, Jesus, esse homem abençoado. Meu Deus, né? Que a pessoa Ele vai ser um fleumático, assim, calmo. Será? Será? Deus. Depois a gente vai ouvir esse podcast. Vamos ouvir? Ai, meu Deus! Ai, estamos em oração. Mas é assim, né? Então acho que eu contei mais ou menos as estratégias. Ajudei, será? Eu queria que você dissesse agora, pra gente encerrar, eu quero te pedir duas coisas. Tá. Primeira, dá uma super
dica, uma palavra para quem está começando hoje, para quem tem um sonho nas redes sociais, não só podcast, mas áreas diversas, entretenimento, você que passou por toda essa história que você contou aqui, dá assim uma recomendação, um conselho para essa geração que está nos assistindo, de mulheres, de homens, que querem comunicar de alguma forma o evangelho, que querem se expressar nesse mundo e que querem ter uma voz legítima. Tenho 2. Você estava me falando ali, o Espírito Santo é rápido aqui, ó. 2. Primeira coisa, não espere a situação perfeita para você começar. Você não precisa ser muito bom para começar algo, você precisa começar algo para se tornar muito bom. Então, não espere a situação perfeita. E não espere também as pessoas falarem, não dê ouvido para as pessoas. Por quê? Uma coisa que eu aprendi é que Deus vai te aperfeiçoando no caminho. Então, se você já tem vontade, se você já tem o desejo, é Ele quem coloca o desejo. É Ele quem coloca o querer e o realizar. Então, se você já quer, começa. Ai, mas eu não tô pronta em relação à minha caminhada com Deus. Eu também não tô pronta até hoje. Estamos nos aprontando. Estamos nos aprontando. É um processo. Então, assim, começa, se engaja em algo. Meu primeiro conselho para você é se engaje em algo. Seja numa célula, seja na igreja, seja num canal, seja um desafio no seu Instagram, seja um desafio de WhatsApp. Faça algo, porque quando você tem um compromisso com outras pessoas, você não pode falhar. Agora, só quando é só com você, você falha. Eu falo isso por experiência própria. Então, se você tem ali que... gente, vou fazer o desafio de provérbios 30 dias, vamos supor. Se você parar no meio do caminho, vai todo mundo falar, parou, hein, tá feio. Agora, se você falar comigo mesma, você parou e você fica naquela crise de procrastinação. Então, se engaje, comece algo, vá em algo, proponha algo. E segundo, seja verdadeiro, como eu acabei de falar. Seja comprometido com a verdade, sabe? Se isso... Quem é você? Qual que é o seu jeito? Você é mais engraçadona? Fala mais alto? Fale alto. Seja engraçada. Se você é mais quietinha, mais tímida, fale mais baixinho. É o seu jeito de ser. Seja verdadeira. Porque o Senhor me ensinou. João Batista, Jesus fala que dentre os nascidos de mulher, o maior foi João Batista. E o que João Batista tinha? Tudo que ele falava era verdade. Então, a verdade conecta. Se eu quiser falar alguma coisa aqui pra você agora, que não é verdade, você não vai se conectar. Mas eu creio que você está conectado, porque eu tô abrindo o meu coração. E quando eu abro o meu coração, eu crio pontes pro seu coração. Seja verdadeiro. A segunda dica. E a primeira é se engaje. Esteja em movimento. No movimento, Deus prepara tudo. Deus vai trazendo pessoas e conectando caminhos. Muito bom. E agora, pra gente encerrar o Pink Powercast, dá aí assim uma mensagem para as nossas seguidoras. A maioria é mulher, mas sempre, Jess, é impressionante. Eu brinco que conferência de mulher, vem os homens servir a gente, igual aqui, né, no backstage. Aí eles estão lá dizendo que estão só ajudando a gente. Mas no fundo, eles estão ali recebendo também, né? Então, assim, eu sei, fiquem à vontade, vocês podem ouvir. Esse é um Pink Power conduzido por uma mulher, mas é para servir a nação, as nações. E eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso público, para as pessoas que estão nos assistindo, sabe? Aquilo do fundo do coração da Jess. Olha, gente, são muitas mensagens, viu? Eu tiro aqui tudo, vambora! Não, maravilhosa. Uma mensagem, assim, que Deus tem falado muito comigo, que mais importante do que o podcast, mais importante do que as pregações, mais importante do que o casamento, mais importante do que a plataforma, mais importante do que a promessa é aquele que prometeu, sabe? A gente sempre... O que é o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Deus, ele te criou para você resplandecer a glória dele, para você levar a glória para ele, para você brilhar, para você fluir. Mas o que ele mais deseja é relacionamento, que foi o que foi perdido. Então, se tudo que você tá fazendo hoje, você tá só fazendo e não tá se relacionando, volta para esse lugar de relacionamento. Porque às vezes a gente tem a tendência de querer fazer para ele. E às vezes ele fala, não pedi pra você fazer tanto. Eu quero que você se relacione comigo e depois você faz. Então é algo que eu vivi e eu gosto de tudo que eu vivo falar. Eu vivo e eu falo, eu vivo e eu falo. É pra isso que é a minha vida. Eu já entendi, aceita que dói menos. Então eu já aceitei. Faz isso, sabe? Deus, o que eu estou
fazendo tanto que eu tô perdendo de me relacionar com o Senhor. Eu volto para esse lugar de relacionamento todos os dias. E aí, depois é fazer aquilo que ele mandou. Mas primeiro é o relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento e ele é um Deus pessoal. Ele se relaciona com você de forma pessoal e personalizada. Eu tenho meu relacionamento com Deus ouvindo muita música. Eu tenho meu relacionamento com Deus ouvindo pregação em inglês. Eu tenho meu relacionamento com Deus correndo. Eu sinto a presença. Qual que é a maneira que você se relaciona? É cozinhando? É pintando? É dirigindo? É no banho? No banho, adoro. Eu falo que abre um portal no banho. No banho eu tenho ideia. Não sei o que acontece. Exatamente. É um fluir das águas. É um fluir das águas. É meu portal ali. Entrei no banho, Deus começa a falar. Então, o mais importante do que a promessa é aquele que prometeu. Sempre pensa nisso. Tô fazendo muita coisa, quero fluir nos dons, quero fluir no profético. Deus, eu quero levar a tua palavra, eu quero ser missionária, eu quero. Mas primeiro queira se relacionar e busque esse relacionamento pessoal. Porque nesse lugar de intimidade, Deus vai trazer insights, ideias, pessoas que às vezes eu falo assim, caraca, como que eu pensei nisso? Não fui eu. Foi ele que falou pra mim aqui, ó, no secreto. Uau, muito bom, minha linda, muito bom. Tô muito feliz, muito orgulhosa, muito honrada de ter você aqui, de verdade, amém. Né? Feliz demais, você é uma mulher muito preciosa. E eu sei que aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai ser assim, estrondoso para a glória dele e ainda muito maior. Quem sabe ela já volta aqui, gente, casadinha. Ai, meu Deus. Jesus, não, sem pressão. Não, sem pressão, gente. Tá tudo certo. O Senhor, ele sabe a hora, né? Há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo para todas as coisas. E o que o inimigo rouba muitas vezes é a nossa alegria no processo, sabe? Então, eu tô vivendo vários processos e que depois eu vou falar sobre isso. Mas assim, não deixa o inimigo roubar a alegria também. Isso é muito importante. Direto, a gente tá focada no próximo passo, mas e esse passo que eu tô vivendo hoje? E essa gravação aqui que eu tô vivendo hoje? Aproveitar, curtir, enjoy the moment. Enjoy the journey. Enjoy the journey. Olha, o que Deus tá fazendo? Eu tô servindo a Flávia, eu tô servindo o Pink Power. Nossa, eu quero tal coisa? Quero, mas o que eu tô fazendo hoje? Porque o hoje é um presente, sabe? Sempre se atente pra isso. Amém, gente. É uma honra estar com você. Se você gostou desse podcast, compartilhe em todas as suas redes sociais, em todas as plataformas de streaming. Já se inscreve no meu canal do YouTube, Flávia Reis. E até o próximo episódio do Pink Power Cast. Tchau! Beijo! Beijo!